a gente poder discutir, trocar ideias, porque aqui eu acho que é mais isso, é um bate-papo, tá? Assim, não existe nada escrito em pedra e eu também não sou detentora de nenhuma verdade. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês e ouvir vocês também das experiências que vocês têm aí, que estão vivendo no mercado. Então, vou começar. Eu sou Débora Lucas, né? Vocês já estão aí sabendo meu nome. Eu já tenho, sei lá, mais de 15 anos já de trabalho no audiovisual. Já trabalhei bastante tempo em festivais de cinema, foi meu início assim, no audiovisual. Eu sou jornalista de formação e acabei indo trabalhar em festivais de cinema e fui descobrindo, enfim, conhecendo pessoas e descobrindo possibilidades, né, dentro do audiovisual. Depois eu fui para a produção e já tem 9 anos que eu estou na Camisa Listrada, na produtora Camisa Listrada. E já fiz de tudo um pouco, né? Mas hoje eu coordeno o desenvolvimento de projetos e a distribuição dos nossos títulos. Então, eu tô há muito tempo lidando com esse início de um projeto, né? Que é talvez a fase mais delicada, que é você saber qual é o projeto que a gente vai fazer agora, né? E aí que entra minha grande lida com os roteiristas, né? Que é exatamente conversar com vocês, com os roteiristas, e entender qual projeto, por que sim, por que não, e para onde caminhar com o projeto, tem potencial, não tem potencial, para que janela, para que distribuidor, para que público, enfim. É uma matemática delicada de ser feita, porque a gente está falando de ideias, né, e de sonhos também. A gente sabe que uma pessoa que decide ser roteirista, é muito difícil. Eu não sou roteirista, isso também quero deixar bem claro, eu não sou roteirista. Então, se tem uma coisa que eu acho difícil pra caramba, é escrever um roteiro, porque é uma técnica muito específica. Claro que a gente tem um monte de roteiristas aí no mercado, mas a gente sabe que é muito difícil, existe um funil. E a gente vê que muita gente tem que nadar muito tempo até conseguir emplacar um projeto, porque é um tempo mesmo que leva até se desenvolver uma técnica para contar uma ideia, por mais que ela seja genial, colocá-la no papel e dar para essa ideia um formato que tem um potencial para encantar desde o papel e depois encantar na tela, é um trabalho muito difícil. Enfim, e aí, quando a Gabi me chamou, me falou dessa coisa dos encontros, eu fiquei animada, assim, para poder falar com tanta gente, exatamente porque eu já tenho muitas conversas com vários amigos roteiristas, eu já até vi algumas aqui, já vi a Letícia aqui, tem algumas pessoas aqui que estão aí participando, sobre como é difícil, a gente percebe, a gente sente do lado da produção, quando a gente recebe material, quando a gente recebe roteiros, quando a gente participa de alguma rodada de negócio, quando a gente está conversando com os roteiristas, a gente percebe como muitas vezes, mesmo os roteiristas que passam por diversos cursos renomados, cursos muito bons de roteiro que tem por aí, pelo mercado, tem, às vezes, algumas dificuldades de compreensão do modo de qual é o caminho a se percorrer para conseguir desenvolver o projeto. Por mais que os cursos e os eventos, enfim, as pessoas vão conversando e a gente sabe, você apresenta o projeto para um produtor, ele vai se interessar pelo seu projeto, e aí ele vai querer gastar um tempo ali para buscar um dinheiro para o seu projeto, vai produzir o seu projeto, e vai virar um filme, vai virar uma série, e vai ser lançado em algum lugar. Só que o que a gente percebe é que muitas vezes falta uma informação muito importante no início, que não basta só o seu roteiro ser bom tecnicamente, não basta só a sua ideia ser muito boa. Ela precisa ter público para assistir a sua ideia. Então, precisa existir um público interessado na sua ideia. Então, às vezes, a ideia pode ser muito boa, o seu texto pode ser muito bom, o seu conteúdo é excelente, mas naquele momento, ou naquela localidade, ou para aquele edital específico, ou para aquele player que tem que abrir uma rodada de negócio,
não vai ser interessante, porque ele não tem quem se interesse em consumir aquele conteúdo. E por mais doloroso que seja, audiovisual é negócio. Então, essa ideia de negócio, ela tem que estar presente. E assim, eu falo que é doloroso porque eu sei que o roteirista, ele é um artista. Ele é um artista, ele é um artista, ele é um talento tão importante quanto o protagonista do filme, quanto o diretor do filme, o diretor de fotografia. Ele é muito importante. E a gente sabe que o lado criativo, ele precisa de outras recompensas além de só o dinheiro, só o cachê, só o quanto você vai ganhar. Então, a gente quer reconhecimento, todo mundo quer reconhecimento, todo mundo que trabalha na indústria criativa quer reconhecimento, quer ter o seu conteúdo assistido. E do lado do player, que vai financiar o projeto, ele quer retorno financeiro. Então, para ele, por mais que exista um respeito, exista uma valorização do profissional, é preciso entender que não é só o conteúdo ser bom para ele ser selecionado. Tem outros fatores que vão impactar diretamente na escolha desse material, né? E é aí que entram as estratégias que eu comentei com a Gabi, quando ela conversou comigo, há um tempo atrás, por incentivo, assim, por cutucadas de algumas amigas roteiristas, eu montei um curso rápido, assim, sobre estratégia para roteirista. E funcionou muito bem, eu acabei não fazendo outras edições por falta de tempo mesmo, eu que não consegui, mas, assim, interesse sempre tem, sempre tem alguém me procurando e perguntando sobre isso. Por quê? São estratégias que eu tenho certeza que alguns de vocês já executam isso, mas às vezes eu percebo que mesmo aquelas pessoas que pensam nisso, às vezes acham que isso é banal. E não é banal, é extremamente importante. A primeira coisa é pesquisa. Mas não é uma pesquisa de personagem, não é pesquisa em cima do seu tema, não é isso. É uma pesquisa em cima do tipo de conteúdo que você está propondo, baseado no conteúdo que está sendo consumido. Eu faço essa pesquisa, então, assim, é parte do meu trabalho. Eu, sempre que a gente está o tempo todo, eu, outras pessoas da equipe, a gente está sempre entendendo e pesquisando o que está sendo assistido, o que as pessoas estão assistindo. Será que aquela série que estreou semana passada tá indo bem? Será que funcionou? Será que aquele filme que estava esperando para lançar um tempo, será que ele funcionou na sala de cinema? Será que ele vai funcionar melhor no streaming? Poxa, aquele filme que foi mal na sala de cinema e estreou semana passada no Telecine ou na Netflix, será que está tendo público? Isso é esse tipo de pesquisa que eu jogo para vocês de que é importante ser feita. Por quê? Isso abre um horizonte, e não necessariamente para um projeto específico, mas abre um horizonte de estar atento ao que está acontecendo no mercado como um todo. Eu recebo muito conteúdo, eu recebo muito roteiro. Eu estou vendo até algumas pessoas já apareceram aqui na janelinha, piscaram para mim, pessoas que eu estou com roteiros dessas pessoas para ler e que eu ainda não li. E alguns eu já li, alguns eu ainda não li, porque eu recebo um volume enorme de material. E 90% é muito ruim. Mas é muito ruim por quê? Porque claramente, e claro, desses 10% são coisas incríveis que a gente quer produzir todos, e infelizmente não tem como. Mas a gente lê muita coisa ruim. Porque são coisas desconectadas, não porque o texto da pessoa é ruim, não porque a pessoa não tenha técnica, mas porque o texto é desconectado da realidade do mercado brasileiro. É desconectado da realidade do que os players estão exibindo, produzindo, investindo e dizendo frequentemente em eventos, entrevistas, notícias que eles procuram. Essas informações, elas estão por aí. Então, assim, não é óbvio que não estou dizendo assim, então, quando você for apresentar um projeto, traz um gráfico dizendo aqui dados e muitos números. Não é isso. É mais uma pesquisa com foco em entender o que está acontecendo no mercado, porque isso já direciona quando você está escrevendo. E eu até anotei aqui 3 pontos que hoje são fundamentais. Eu li, por coincidência, eu vi uma notícia falando sobre. Eu li essa semana, não sei se foi na Folha, algum veículo, falando sobre a mudança de estratégias em Hollywood. E é exatamente, na verdade, eu nem acho que isso é uma mudança de estratégia, eles já fazem isso há muito tempo. E é exatamente o que a gente tem falado continuamente aqui no mercado brasileiro, entre produtores, nos eventos que a gente participa. O primeiro item é a identificação. O conteúdo, para ele gerar interesse
de um player para colocar um dinheiro e para gerar interesse numa produtora, para produzir e enxergar público que consuma, eu preciso que aquele conteúdo ele tenha algum nível de identificação com o público. Claro que se eu tenho diversos públicos, então não necessariamente todos os conteúdos vão falar com todos os públicos. Isso não precisa acontecer. Alguns conteúdos são mais abertos, comédias muito populares, tem um público bem aberto. Nem todos são assim, mas eu preciso ter algum nível de identificação. Eu preciso, quando eu recebo um conteúdo, eu preciso entender para que público é aquele. Se vocês estão, se o roteirista ele está atento, ele está lendo, ele está pesquisando, ele está lendo notícias, ele está vendo, assistindo coisas, no mínimo sabendo o que está sendo lançado nas plataformas, no cinema, de conteúdo brasileiro, né, e conteúdo mundial também, mas que está indo bem no Brasil, ele consegue dizer que se o público a quem ele está querendo falar, se esse público está consumindo. Por exemplo, não adianta eu querer fazer eu tenho, por exemplo, agora a gente tem aí, dos últimos anos, uma explosão de conteúdos sul-coreanos, né, os doramas, enfim, esses títulos que fazem muito sucesso, bastante impulsionados pela Netflix, mas, enfim, estão fazendo sucesso em outras plataformas também. Tem uma questão aí de investimento governamental da Coreia do Sul, que não vem ao caso, mas o sucesso ele chegou até aqui, faz muito sucesso no Brasil. Faz sentido eu pegar um elenco brasileiro e reproduzir um roteiro de um dorama, fazer um remake como ele é? Não faz. Por quê? Não sei se alguns de vocês já assistiu algum conteúdo desse tipo que eu estou dizendo, sul-coreano. Existe uma questão cultural ali muito forte que está principalmente nos relacionamentos interpessoais. Eles têm uma cultura completamente diferente da nossa, e eles têm relacionamentos interpessoais muito diferentes dos nossos. Então, são pessoas que, na cultura deles, o relacionamento amoroso, o relacionamento familiar, tem outras situações, tem códigos completamente diferentes do nosso. Então, se eu pego um elenco brasileiro e falo, vou fazer um remake de um dorama e boto aqui, ou vou criar um conteúdo que seja muito parecido com um dorama e boto um elenco brasileiro, isso não vai funcionar, isso dificilmente vai funcionar, porque não é crível. O público brasileiro assiste aquilo e não acredita. É diferente do público brasileiro assistir esse conteúdo de origem sul-coreana, porque ele entende. Porque o público, a gente não pode subestimar, o público entende que na Coreia do Sul as pessoas agem de forma diferente. Então, o áudio está baixo, gente? Acho que a Patrícia tá. Vê se meu fone tá. Não tá, né? Tá bom. Então, isso é uma coisa que não funciona. Por outro lado, se eu quero, eu quero então partir de uma ideia, de um drama familiar, eu preciso trazer elementos que tenham brasilidade. Se eu estou produzindo conteúdo brasileiro, eu não estou, mesmo que seja para uma plataforma que vai lançar em 190 países, como a Netflix, 200 e tantos países, como a Amazon, enfim, eu preciso entender que meu público primeiro é o brasileiro. Se não funcionar para o brasileiro, não vai funcionar para ninguém. Eu preciso atingir esse público, eu preciso ter identificação, eu preciso ter elementos que remetam à cultura brasileira, porque, inclusive, no outro país, quando uma outra pessoa de um outro país for assistir, ele vai dizer, vou assistir aquele filme brasileiro. Ele não quer assistir uma cópia de um filme americano ou de um filme coreano com atores brasileiros estrelando. Isso não faz nenhum sentido. Então, a identificação é uma estratégia que tem que estar dentro do texto de início, dentro da característica dos personagens, o público que vai, já pensando que quem vai ler aquilo, quem vai assistir aquele filme, aquela série, tem que se reconhecer naqueles personagens. E esse exercício de encontrar essa identificação, ele é bem simples, assim, a gente pode partir dos títulos que fazem muito sucesso, tanto no cinema quanto nas plataformas, e comparando, né, como que esses personagens são construídos. Por exemplo, filmes brasileiros, um filme que agora foi muito bem no cinema esse ano, um ano que está sendo péssimo para o cinema brasileiro até então, que é uma medida provisória que rompeu, ninguém esperava, assim, eu acho que fosse tão bem assim, o filme já passou de 500 mil espectadores. Por que esse filme foi tão bem? Porque ele
qual é a identificação que ele gerou? Ele gerou identificação especialmente com o público negro, que o movimento negro e as pessoas que são brancas e estão aliadas com o movimento antirracista, as pessoas estão discutindo isso, as pessoas se interessam pelo tema que o filme traz. Eu vi algumas críticas, algumas pessoas falando, esse filme não tem nada a ver comigo, tá, gente? Não tenho nenhum envolvimento com ele, eu assisti o filme, mas não tenho nenhuma relação com o filme. Eu li algumas críticas das pessoas falando que, poxa, mas a direção de arte, porque a fotografia não, porque teve um enquadramento. São questões técnicas que, para o público que a gente quer falar, o público geral, o público comum, pessoas normais, comuns, que assistem TV, essas pessoas não estão nem aí, elas querem se identificar com a história. E aí que entra a estratégia do roteirista. Porque se a história, se não tiver roteiro, não adianta ter o melhor diretor de fotografia, o melhor diretor de arte, o melhor figurinista do mundo. Se o roteiro for ruim, não vai para frente, não vai avançar, não tem, morre ali. Nenhum projeto, você precisa do roteiro. Se não tem roteiro, não tem nada. Então, o medida provisória é um caso de identificação que, claro, eu não tenho a menor ideia se eles pensaram nisso ou não pensaram. Óbvio que isso é uma causa para o Lázaro Ramos, diretor, o primeiro filme que ele dirige, é lógico que isso é uma causa para ele, isso é publicamente uma causa muito, muito ligado à vivência dele. Só que isso também é ligado à vivência de um monte de outras pessoas, e é aí que o filme engatou o sucesso. Outros casos também, de, por exemplo, comédias muito populares, Os Farofeiros, que é um filme que eu trabalhei, eu estou nesse projeto desde o desenvolvimento, lá atrás, e a gente vai fazer o Farofeiros 2, e é um filme que foi muito bem em 2018 nos cinemas, fez 3 milhões de espectadores na época, e o filme tem uma identificação tão forte que a Globo não para de exibir o filme, a gente é surpreendido, semana sim, semana não, o filme está na televisão de novo, porque o público gosta muito e assiste. Quando o filme passa, a pessoa já assistiu 30 vezes, ela assiste de novo. E as pessoas têm a necessidade de vir falar, de jogar no Twitter, de dizer o quanto elas identificam com aquilo. Por quê? São situações que qualquer pessoa pode ter passado, são situações da vida comum. Então, é lógico, eu estou falando aqui de filmes que têm um público muito amplo. Situações, outros projetos que sejam mais nichados, como, por exemplo, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi um filme que fez muito público, ganhou muitos prêmios, um longa, que é uma história de um adolescente, é um filme jovem, né, um filme young adult, que fala de um menino cego descobrindo a sexualidade dele. O filme foi super bem, é claro, o filme não fez 3 milhões de espectadores no cinema, mas o filme foi muito bem, muita gente viu, foi muito bem no streaming, o filme está sempre passando de novo na TV. Então, assim, ele tem um público específico, tem uma identificação que é quem? Aquele jovem que está vivendo situações de descobrir a sua sexualidade, seja ele de qualquer sexualidade, de qualquer gênero, isso não interessa. O filme traz uma questão que é universal, um adolescente descobrindo a sua sexualidade. Então, tem identificação. A história, ela é única, mas tem um arco ali que tem uma identificação de um público muito grande. O outro ponto é o fã. Você ter identificado um volume de fãs para algum tema, para algum assunto, para alguma história, alguma estrutura narrativa, você já traz muito mais valor para o seu projeto. E quando eu falo de identificar isso, quando você vai apresentar o projeto, você já saber que você tem um público grande que se identifica, você já pode afirmar isso para quem está conversando com você, olha, meu projeto é esse, mas além de estar aqui o meu projeto, eu te afirmo porque eu sei, que eu vi, eu li, eu pesquisei, eu já investiguei aqui na internet, que eu tenho um público que se identifica com isso. E eu tenho um público que é fã, eu tenho um público muito grande que é fã. Por exemplo, conteúdos que sejam relacionados agora recentemente, Eduardo e Mônica. Poxa, você já é uma informação, não tem nenhuma relação com esse filme também, mas assim, adoraria ter, porque, poxa, quem chega com um projeto e fala, olha, eu trouxe aqui a música Eduardo e Mônica, eu tenho os direitos para poder adaptar para o audiovisual, e aí queria fazer. Poxa, quero fazer, porque, cara, a gente tem, uma música que você tem um banco de fãs enorme, de diversas faixas etárias, e até hoje a música é um sucesso, assim, apesar de 30 anos quase que o Renato Russo morreu.
Então, assim, é um negócio muito doido, você traz logo uma base de fãs. Então, quando você consegue identificar isso, isso também é um valor muito grande e já traz um ganho enorme para a sua negociação. Um outro ponto que também está ligado com isso tudo que eu estou falando é Big Data, que aí é uma coisa mais esquisita para quem é mais criativo, que é Big Data, mas é uma coisa muito importante. O que é Big Data? Big Data é você conseguir levantar dados concretos que provem o que você está falando. Por quê? É muito fácil a gente chegar e falar assim, não, porque com certeza Eduardo e Mônica, até hoje essa música tá aí, ó, muito ouvida, mas aí é diferente de eu entrar no Spotify e pegar um dado e dizer, não, foi ouvida por tantas pessoas no último mês. Isso parece bobagem. É claro que para uma música como Eduardo e Mônica, que é tão conhecida, isso pode realmente ser bobagem, isso não pesa tanto. Mas, às vezes, para um conteúdo que seja um pouco menor, que seja um pouco mais nichado, você conseguir levantar dados tem um peso muito grande para você conseguir emplacar o seu conteúdo. E como que uma forma fácil hoje, porque até pouco tempo atrás era um drama e a gente ficava descobrindo sites piratas e loucos, muito loucos ao redor do mundo para achar esses dados, mas agora as plataformas já estão facilitando a nossa vida. A Netflix, por exemplo, lançou um site que é o Netflix Top 10, top10.netflix.com. É um site que você entra e você consegue ver quais os filmes estão no top 10 da Netflix em determinado período. Você consegue filtrar por semanas, você consegue filtrar por países, e aí você vê quais os filmes estão no top 10. Para que isso serve? Para a gente poder avaliar quais os filmes que estão performando melhor. Naquela plataforma especificamente, na Netflix especificamente. A Disney divulga anualmente quais os filmes que performam, qual o conteúdo que performou melhor, e a Amazon também divulga de tempo em tempo mais curto até, qual o resultado dos conteúdos. Em cima dessa investigação, a gente consegue saber, por exemplo, os conteúdos que mais funcionaram no Brasil em 2021 foram dos gêneros A, B e C. Se for dos gêneros ABC, mas quem que estava qual era a história desses conteúdos? A história desses conteúdos, tinha uma coisa de ação, mas que não era criminalidade, não era coisa de favela, não era filme, não se passava no Rio de Janeiro, era uma coisa de, por exemplo, Dom, que fez muito sucesso na Amazon, está indo para outra temporada, do Breno Silveira, uma série carioca, se passa na favela, tem uma coisa de droga, não sei o quê, mas é um menino branco de classe média, média alta, que estava ali acabando com a vida dele. Então, não é uma coisa de a polícia subindo a favela. Já não é clichê. É um filme é uma série que tem ação, que tem drama familiar, tá. Mas teve também um filme da Larissa Manoela, que era uma comédiazinha romântica, teen, e que está até agora lá no topo da lista da Netflix Mundo, com um dos filmes de língua brasileira, de língua portuguesa, é o filme brasileiro mais visto de todos os tempos. Teve o filme do Natal, Tudo Bem Natal que Vem, que está no top 3 dos filmes mais vistos do mundo de todos os tempos, desde o início da Netflix. Essas informações ajudam a gente a enxergar. Se eu quero escrever um filme que seja um drama, eu tenho que entender onde eu vou encaixar esse drama. Se eu quero escrever uma comédia, eu sei onde encaixar essa comédia. Se eu sei, como, por exemplo, eu quero escrever uma comédia extremamente popular, uma comédia rasgada, com um pouco de politicamente incorreto mesmo, é isso que eu quero fazer. Tem que ver, tá funcionando? O que foi lançado? Quais são os talentos que tem feito e que tem dado certo? Será que eles não redirecionaram o rumo? Eles davam certo até uns 2 anos atrás e agora o negócio continua igual? Não continua? Porque a gente tem, às vezes, a tendência a receber referências muito antigas. Comédia, por exemplo, porque é um formato muito na linha do humor do Vai Que Cola. Então, só que hoje, nem o próprio Vai Que Cola não é mais o Vai Que Cola. Eles já reformularam. O humor mais do Multishow. Mas qual humor que o Multishow está fazendo hoje? Porque o Multishow já se reformulou também, porque as coisas mudaram, as pessoas não aceitam mais algumas coisas, e o público não aceita mais e não compra mais algumas ideias. Não, mas é uma coisa, um filme de ação que é bem Tropa de Elite. Então, mas é porque Tropa de Elite já tem 10 anos, né? O último aí, hoje já não funciona, o público quer assistir um novo Tropa de Elite.
Então, é esse entendimento de que tipo de... Qual é o filme que o público brasileiro, qual é a série que o público brasileiro está consumindo, está gostando. Esses dados, claro que a gente faz essa pesquisa o tempo todo, a gente está atento o tempo todo, os players também estão atentos o tempo todo, e as informações mudam o tempo todo. Eles pedem coisas, a gente está querendo mais esse gênero. A gente corre para tentar achar, levanta o banco de dados, fala com os roteiristas. Quando a gente mostra, não queremos mais, agora queremos outro gênero. Então, tudo muda muito rápido. Mas, quando a gente recebe as informações um pouco mais direcionadas, isso ajuda a gente até a vender para o player, para a plataforma, para o distribuidor. Porque a gente já chega com a informação que veio do roteirista, que entende o projeto, que sabe o que ele está escrevendo, o que ele está desenvolvendo, e ele entende como chegar até aquele público. Essa demonstração e esse real entendimento do roteirista de como ele tem que fazer para chegar até o público que ele quer que assista ao conteúdo dele é importantíssimo. Isso gera confiança do player em cima do trabalho do roteirista, confiança da produtora em cima do trabalho do roteirista, e demonstra um profissionalismo que hoje, assim, claro, né, é o que eu falei, a gente tem muitos roteiristas sendo formados no mercado, a gente teve uma fase aí, esse período pandêmico, muitas pessoas investiram, né, pessoas que já escreviam, pessoas que já se interessavam, investiram em se aperfeiçoar e escrever. E tem dado muito certo, a gente tem conhecido novos roteiristas, isso é excelente, a gente tá refrescando, né, o mercado, vários nomes novos surgindo, a gente tem falado com muita gente que entrou no mercado recentemente, isso é ótimo, só que isso também significa uma concorrência enorme, seja principalmente para vender uma ideia, para um desenvolvimento de um projeto que seja autoral. Porque, claro, existem salas de roteiro sendo formadas todos os dias, e aí várias pessoas acabam entrando para essas salas de roteiro e começam a se desenvolver, né, evoluir, conhecer pessoas, formar um network, escrever mais, se desenvolver mais e entendendo mais o mercado. Mas para você vender a sua ideia, para você conseguir aprovar um projeto para um desenvolvimento, é preciso demonstrar um conhecimento do mercado muito grande, porque é um processo. A gente faz desenvolvimento de longa que dura cerca de 8 meses. Então, são 8 meses de uma responsabilidade muito grande, uma expectativa altíssima, um investimento financeiro alto em cima daquilo ali, porque tem uma equipe à disposição para desenvolver aquele conteúdo, e não só o roteirista que está escrevendo, mas aí tem um assistente de roteiro, tem o coordenador do desenvolvimento, tem uma equipe do lado de lá no player que está lendo, que vai fazer reuniões, que vai ter devolutivas. É uma constante, é uma sequência de eventos ao longo desses 8 meses para desenvolver um longa, para chegar no final, e aí sim, esse investidor, esse player, dizer se quer ou não quer levar para uma produção. Então, imagina, se não tiver confiança no início para percorrer toda essa estrada, é um risco muito grande, fora que é um dinheiro alto, né? Assim, é um dinheiro investido. Então, ninguém quer colocar, assim como a gente não contrata um pedreiro, um eletricista, um pintor para fazer um serviço para a gente sem ter certeza da qualidade do que ele vai fazer, ninguém contrata um roteirista também sem ter muita confiança no trabalho dele. É claro que ao longo do processo as coisas vão sendo conversadas, vão se ajustando. Muitas vezes a gente faz projetos colaborativos, a gente recebe, às vezes, alguma ideia de um roteirista iniciante, mais iniciante, e aí a gente acopla um outro roteirista mais experiente para que dê segurança para o próprio roteirista iniciante, para ele ter mais tranquilidade que ele vai conseguir entregar aquele material na melhor qualidade possível. Mas, por parte de um player, né? E aí eu tô até vou explicar isso, eu tô falando muito de player, por quê? A gente está vivendo um momento que eu imagino que vocês todos estão cientes disso, acompanhando um pouco de tristeza, né? Que a gente tem muita dificuldade atualmente para conseguir financiar os projetos através da Ancine, né? Abriu edital, abriu o edital, mas é aquilo, você tem o edital e você tem lá, abriu o edital, tem 250 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Só que hoje, um longa com um orçamento médio, ele não custa menos que 10 milhões.
eu tô falando de filmes comerciais, tá, gente? Eu não tô falando de... É claro, né? Posso pegar minha câmera, posso pegar meu amigo e a gente vai fazer um filme, a gente vai gastar R$ 250. Isso não, e podemos ganhar vários prêmios. Eu tenho muitos amigos que são do cinema super independente, que não é nem independente, todo mundo que não é vinculado a uma plataforma ou uma emissora é independente, então todos somos independentes, mas é um cinema de guerrilha, né? Eu tenho vários amigos que trabalham assim e estão aí, super premiados, viajando o mundo e exibindo filme. Então, é um outro caminho. Não é o que eu trabalho no cinema comercial, no audiovisual comercial. Então, então quando se eu tenho um edital que tem 100 milhões, eu só consigo financiar 10 longas. Então, parece que é muito dinheiro, mas para a realidade da inflação brasileira, não é. Então, é um custo muito alto. Então, é um custo muito alto e, então, pode parecer muita coisa, mas é uma disputa muito grande, pensando que a gente tinha, antes da pandemia, a gente tinha, sei lá, 200, 300 longas sendo lançadas comercialmente em muitas salas, longas com lançamentos médios a grandes, né? Sem ser os filmes que ocupam uma ou duas salas. Então, é um volume muito grande de filmes sendo produzido todo ano. Então, são editais que não dão conta do volume de projetos que a gente tem a produzir, que a gente gostaria de produzir. Então, o que deu uma salvada no mercado durante esse período aí foram as plataformas de streaming. E aí elas adotaram esse modelo de desenvolvimento, em que você começa a desenvolver, você começa na sala de roteiro e fica ali nesse projeto, dura ali cerca de 8 meses, as salas de roteiro de série duram mais tempo, duram 1 ano, até um pouco mais. E só depois de chegar no final desse desenvolvimento é que eles avaliam se aquele conteúdo realmente vai ser produzido ou não, vai ser realizado ou não. Só que o que isso aconteceu? E por um tempo, até agora há pouco, até anteontem ali, o mercado estava conseguindo produzir muito, estava saindo do desenvolvimento e produzindo, saindo do desenvolvimento e produzindo. Os players estavam investindo muito mais intensamente. Só que a gente enveredou aí nos últimos 2, 3 meses, assim, batemos uma... A gente já sabia que isso ia acontecer, mas estamos oficialmente numa crise do streaming. A Disney já ultrapassou a Netflix em número de assinantes, a Netflix teve demissões em massa nos Estados Unidos, reformularam departamentos aqui no Brasil, a Amazon também está repensando algumas coisas, a HBO se finir, né, porque com essa fusão com a Discovery, pararam todas as produções, inclusive não vão deixar de lançar um filme que estava pronto, que é o Batgirl, não sei se vocês viram isso, o filme está pronto para ir para o cinema, eles não vão lançar, que aí também entra numa questão de ajuste fiscal, uma questão lá dessa fusão com a Discovery, mas assim, o que isso impacta a gente? Aí parece que é uma coisa também que, nossa, mas aí o problema é deles, eu quero só fazer meu filme. Só que isso impacta no fato de que, se o mundo está em crise nessa guerra dos streamings, isso ia acontecer, porque a gente tem uma dezena de plataformas de streaming, o assinante, ele não tem dinheiro, e aí falando especificamente de Brasil, o brasileiro, ele não tem poder aquisitivo para pagar por todas as plataformas, ele já não tinha poder aquisitivo antes da pandemia para ir ao cinema, não é à toa que a gente há décadas top 5 ali, top 3 de número de pirataria de conteúdo. Não é à toa, porque realmente as pessoas não têm poder aquisitivo, a gente ainda tem uma massa, por mais que a gente acaba, às vezes, a gente não tem contato, né? Por ser um país, né, de dimensões tão grandes, a gente acaba não tendo contato com todas as realidades, a gente fica muito, principalmente a gente que, imagino, não sei se todo mundo aqui mora em capital, mas principalmente quem mora numa capital ou numa cidade aí, uma cidade grande, acaba esquecendo que tem muita gente por aí que sequer a internet acessa. Quiçá tem Netflix. Então, assim, é uma coisa que ainda é muito distante de muitos brasileiros. Então, nessa guerra do streaming, o público que Netflix, HBO, Telecine, Globoplay, Amazon e tal, disputam, ele é muito limitado. Se ele é limitado, uma hora alguém vai começar a cancelar. Quando era só Netflix, tudo bem, todo mundo estava ali assinando. Mas aí começou a aparecer um tanto, você começa a ter uma competição de conteúdo, E uma coisa que a Netflix já percebeu, já falaram sobre isso já está aí em alguns sites, vocês já devem ter lido sobre isso, é que no início do investimento no Brasil, a Netflix, ela priorizou
volume de conteúdo. Então, a ideia da Netflix era toda semana lançar um título novo, 2 títulos novos, toda semana tem um título novo. Fizeram publicidade sobre isso, divulgaram isso para a imprensa há algum tempo atrás, que eles iam ficar lançando toda semana esse um título novo, porque é isso, porque tem que ter catálogo, tem que ter opção, tem que ter variedade. Só que nessa guerra, o público tá limitado, a gente é limitado, e assim, eu falo por mim mesma, não tem como, então a estratégia que eu falo para assistir tudo, então um mês eu assino um, outro mês eu assino outro, eu cancelo esse, assino aquele, vai estrear aquela série, eu vou esperar completar os episódios que eu cancelo esse, vou para aquele, depois eu vou para cá, e assim a gente vai pulando, porque o dinheiro é contado para todo mundo, né? Então, nessa guerra, se a gente prioriza, se eu falo por mim, imagino que muitos de vocês, se eu priorizar, a HBO lançou a série da Daniela Pérez, eu quero assistir a série da Daniela Pérez. Ah, vai lançar um por semana, eu vou esperar, porque eu vou esperar juntar tudo, porque quando eu assinar eu vou ficar o... A Yasmin falou que usa os testes grátis. Também, mas é que eu já acabei com todos os meus testes grátis, eu já tenho que fazer e-mail novo, se eu quiser, e aí é meio sacanagem, né? Mas eu também uso teste grátis, já usei todos. E aí, eu vou esperar. Juntou os episódios da Daniela Pérez, então agora eu vou priorizar aquele conteúdo da série da Daniela Pérez. Cancelo aqui e fui para lá. Vou ficar ali um tempo e vou descobrindo conteúdos ali, acabo ficando mais um tempo, ou não. O que vai me segurar? A qualidade do conteúdo. Então não adianta mais, e a Netflix já entendeu, e as outras plataformas já defendiam isso, não adianta produzir um tanto de coisa se nenhuma dessas coisas vingar. Produzir um tanto de série se a série não vai ser renovada para a próxima temporada. Então, eles se tornaram muito mais criteriosos. E eu foco muito na Netflix, porque hoje a Netflix é ainda o player que mais investe em conteúdo brasileiro, é quem mais está investindo em produção brasileira para a plataforma. A gente tem investimento da Amazon, a gente tinha coisas com a gente, eu digo o mercado brasileiro, né? Não eu. Eu não tenho, nunca tive nenhum projeto com a HBO. Mas a HBO tinha projetos de desenvolvimento que foram parados agora por conta dessa situação aí com a fusão. Não se sabe ainda o que serão delas. E aí, a Amazon está desenvolvendo, mas já tem esse olhar mais criterioso também para o conteúdo. Então, quer dizer, a disputa é tão grande que eles vão priorizar conteúdo premium, eles vão priorizar a qualidade, eles não vão mais investir em um monte de coisa, porque o dinheiro deles também está diminuindo. Se as assinaturas diminuem, o dinheiro deles também diminui. Então, se o dinheiro diminui, eles vão diminuir o investimento. Se vai diminuir o investimento, eles vão ter que priorizar. Se eles vão ter que priorizar, ficou mais difícil ainda para os roteiristas, porque agora a disputa vai ficando cada vez mais intensa em torno da qualidade desse conteúdo e desses itens que eles preenchem. Se tem identificação do público, se tem brasilidade, se você tem alguma coisa ali que me garanta que eu vou conseguir atrair, seja uma base de fã de alguma temática relacionada, seja a intensa identificação com o personagem ou com o tema, e dados que consigam comprovar essas informações e encher os olhos, brilhar os olhos de quem vai estar recebendo esse material. Acho que é isso, assim, Gabi. Eu acho que já são 7h44, acho que vale a pena abrir para pergunta. Eu não estou conseguindo ver o chat, não sei se... Tá. Então, vamos lá. Teve uma pergunta aqui no chat que a Amanda fez. Isso não ocorre por causa da competição com as redes sociais e os criadores de conteúdos? Pois essa guerra de conteúdos acaba saturando o público? Amanda, eu acho que não, pelo seguinte, os criadores de rede social têm um tipo de conteúdo. Quando eu falo de plataforma, eu estou falando de filme, série, ficção, né? Enfim, esse tipo de conteúdo que é muito específico. Por exemplo, eu consumo as duas coisas. Eu vejo coisas de criadores de rede social, criadores do YouTube, e são conteúdos completamente diferentes. Por mais que, mesmo que você tenha um criador de conteúdo, seja de Instagram, TikTok ou do YouTube, que produza ficção também, como as webséries, né, que é um mercado também surgiu, já existe há muito tempo, mas ganhou muito foco durante a pandemia, porque as pessoas começaram a produzir, né, de uma forma mais caseira, não necessariamente caseira, porque tem grandes produções ali de webséries no YouTube, não sei se vocês já deram uma olhada, mas de uma forma mais caseira, né, com uma estrutura um pouco menor, com equipes menores, mas são conteúdos muito bons, mas eles são diferentes do conteúdo para uma plataforma ou para o cinema. Essa identificação também de qual é a janela do seu conteúdo, ela também é importante. Por exemplo, eu já recebi conteúdo que ele era muito legal, mas ele não ia funcionar para cinema, porque ele não tinha
fundo de entretenimento para movimentar a bilheteria, não ia ter entretenimento naquele conteúdo, ao mesmo tempo que ele não tinha também uma dinâmica, uma lógica de produção, de filmagem, uma dinâmica de filmagem que fizesse sentido até para a plataforma. Era um conteúdo para uma websérie mesmo, tinha um formato para websérie. E a gente, enfim, acabei conversando com o realizador que trouxe, e ele acreditou nisso, ele foi realmente, ele concordou, e aí ele ia seguir esse caminho. Não sei nem se chegou a realizar, mas isso acontece muito, entender que é diferente, são mídias diferentes, né? Isso não briga. O que briga realmente é o assinante da Apple com o assinante da Netflix, porque é uma grana, né, gente? É R$ 9,90 para Prime Video, aí muita gente fala assim, o Prime Video eu deixo, porque é R$ 9,90. Mas, poxa, a Netflix está R$50, a Disney e a Globoplay R$50. É de 50 a 50? É difícil, é caro. Aí, Alexia, ai, minha câmera com a bateria, deixa eu desligar. Perguntou se você pode passar sites para dar uma olhada nas estatísticas, né? Até esse último que você falou mesmo da Netflix, se você puder digitar aqui no... vou digitar aqui. Para bilheteria de filme brasileiro, tem a Filme B Box Office. O Filme B Box Office, eles divulgam, na verdade, o acompanhamento é semanal, né? É diário, né? Todos os dias você consegue entrar e ver qual é a bilheteria que está, com quanto está a bilheteria de cada filme. É uma plataforma que é paga, mas o site Filme B solta essas informações também quase que diariamente. Eles vão dizer, tem notícias lá diariamente sobre a performance dos filmes. Então, se não quiser assinar, mandei aí para vocês, top10.netflix.com, que é esse top da Netflix, é um site deles, e o Filme B Box Office Brasil, que tem as bilheterias brasileiras. Se não quiser assinar o Filme B Box Office, tem custo ali. Se não quiser assinar, não precisa, e você consegue ver pelas notícias que eles vão postando, os artigos, enfim. Deixa eu ver. O Jefferson perguntou, nunca vendi um curta, como que eu sei o valor de um roteiro? Não sei se você sabe falar isso daí pra gente. Então, não se vende, isso é uma coisa importante, ninguém vende roteiro, tá? Não existe vender roteiro. O que existe é você encontrar alguém que embarque na ideia para produzir. E aí você vai receber pelos direitos autorais, você vai receber um valor pela cessão dos direitos para que isso se torne uma obra audiovisual. Por que não vende roteiro? Porque não tem como eu comprar uma coisa não tem como eu comprar um direito autoral. O direito autoral, ele vai com você, vai para o túmulo com você. O que você pode passar para um herdeiro, por exemplo, é o direito de exploração comercial, que é, por exemplo, o autor de um livro, quando ele morre, os direitos ficam para um herdeiro, mas os direitos que ficam para o herdeiro é o direito de receber aquele dinheiro da venda daquele livro. A história vai ser sempre daquele autor, nunca vai ser de nenhuma outra pessoa. Então, você não pode vender um roteiro. O que acontece no caso de curta, geralmente tem alguns editais, né, enfim, que já prevêem uma remuneração, vai depender do edital. Mas no caso de longa, existe eu não tenho certeza, mas talvez de curta também tenha na ABRA, que é a Associação Brasileira de Roteiristas. Eu não sei se tem valor de remuneração para escrever o curta. Então, quando você vai negociar para produzir aquele conteúdo, você tem que prever que você vai assinar um contrato, porque mesmo que você tenha o roteiro pronto, você vai ter que mexer naquele roteiro, aquele roteiro não está pronto de fato. A partir do momento que entrar um produtor e entrou um diretor, seu roteiro deixou de estar pronto. Ele vai ter que ser mexido, porque ainda não tem elenco, você ainda não sabe qual o tamanho do orçamento que você vai ter. Por exemplo, se eu tenho um filme que eu tenho 5 milhões para fazer, eu tenho um elenco. Se eu tenho um filme que eu tenho 40 milhões para fazer, eu tenho outro elenco. Uhum. Então, nunca fiz um filme de 40 milhões, tá, gente? Estou aqui jogando pro universo. Mas, assim, é completamente diferente o tamanho desse filme, o tamanho de estrutura e tudo que... Então, por exemplo, se você tem no seu roteiro uma cena que é um barco navegando no mar e tal, se você só tem 5 milhões, isso virou uma canoa na piscina. Mas se você tem 40 milhões, isso virou a piscina lá do Piratas do Caribe, porque a gente faz... É lógico, o Piratas do Caribe custou 200 milhões de dólares, mas aqui no Brasil a gente faz com menos, que é o que a gente tem, infelizmente. Mas é isso, a proporção é essa, tudo cresce. Então,
Seu roteiro não está pronto. Então, você vai ter que trabalhar. Então, você faz um contrato de prestação de serviço mesmo, baseado na tabela lá da Abra, que é o mínimo. É claro que tem gente que ganha mais, porque já estão aí no mercado há 1000 anos, são figurões, mas a tabela da Abra tem que ser o mínimo a ser seguido. E aí você vai fazer esse acordo de ceder os direitos desse roteiro que você já trabalhou, então você talvez receba um pouquinho a mais, que você já trabalhou antes, e recebe a mais pelo que você ainda vai trabalhar, porque você ainda vai ter que escrever. Então, a negociação é essa, não existe venda, não se escreve e entrega para ninguém. Você vai continuar no projeto. Se você está escrevendo uma coisa que você não quer continuar, pare agora e escreva outra coisa, porque você não tem como sair do projeto. Não tem como, eu não tenho como pegar do que está na cabeça do roteirista e falar, agora deixa que eu vou passar para esse. Isso não existe. Como não existe também a lenda de, mas eu tenho medo do contrato, porque eles podem me tirar do projeto a qualquer momento. Só se esse produtor for maluco. Porque se você criou a ideia, como é que ele vai te tirar do projeto? A ideia está dentro da tua cabeça. Ele tem que ser muito doido. Existe esse tipo de gente? Existe, sempre existe. E existe também, às vezes, um problema, às vezes, de incompatibilidade ali no trabalho. O projeto sempre... Eu nunca vi uma produtora falar, então você sai e eu fico com o seu roteiro. Eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi acontecer, vamos parar por aqui, não vamos mais fazer juntos, pode seguir com outro produtor. É mais fácil o produtor sair do que o roteirista perder o projeto dele. Isso não existe. Tá? Aí, já aproveitando essa deixa do que você está falando do navio que virou canoa, o Thales perguntou para um roteirista iniciante, o que você recomendaria para ele investir em seu primeiro projeto, filmes ou séries, que dê mais chances, né, de ele, por exemplo, conseguir uma rodada de negócio, né, conseguir essa parceria com uma produtora? Isso é muito relativo, porque assim, como para um roteirista iniciante, nunca escreveu, está escrevendo né, enfim, há pouco tempo, talvez... é uma dica que assim, não tem nada certo, tá? Isso não tem nenhuma comprovação do que eu estou falando. Mas, em geral, quando o roteirista escreve algo que ele domina muito, que seja parte da realidade dele, parte da vivência dele, que tem alguma conexão, às vezes, não necessariamente precisa ser uma revolução, não. Mas, às vezes, uma coisa cotidiana, como eu falei dos farofeiros. Os farofeiros é um roteiro que é basicamente um amigo chama o outro para uma viagem, vende gato por lebre. Fala que vai ser uma casa incrível, chega lá, é uma porcaria. É só isso, a história é só isso. E aí, em cima disso, foi se construindo situações de humor que agradam ao público que a gente queria falar. E aí, quando você vai montando o elenco, você vai também acrescentando situações de humor. Então, é só isso. Então, se você escreve algo que você domina muito, situações que você tem muito conhecimento, é mais fácil para que você consiga construir essa identificação, porque a primeira prova da identificação é você. Então, se você acredita naquilo e você conhece, é mais fácil para você conseguir vender essa ideia, vai ser mais fácil para você encontrar o seu norte, assim, de público. Vamos abrir um pouco para o pessoal falar, que o pessoal levantou a mão aqui. Fala, Dani. Oi, Débora. Oi, Gabi. Eu andei vendo umas vagas de leitor de roteiro. Isso, mas eu vi umas vagas nos Estados Unidos, até mandei a pergunta. Eu não consigo achar essas vagas aqui. São vagas dentro de produtoras e, no caso, roteirista, tipo, uma roteirista que já trabalha, tem a base narrativa, entende? Pode botar em prática o conhecimento. Então, são trabalhos iniciais que tu recebe lá, sei lá, 30 roteiros e tu tem que dar um feedback básico e dizer, olha, isso aqui não tem estrutura, ou isso... Eu não acho isso aqui no Brasil. Existe? Então, na verdade, assim, inclusive, é uma coisa que eu quero muito em breve ter um leitor de roteiro, porque isso é muito necessário. Já anotei que seu nome, Dani. Ó, a chance. O que acontece? Na verdade, o mercado é muito recente a valorização do roteirista, por incrível que pareça. E é até por isso que começou esses papos que acabam aqui a gente falando, esses assuntos sobre estratégia, como se vender e tal. Porque conversando com esses meus amigos, roteiristas, muitas amigas, a gente estava falando, gente, até outro dia mesmo, tá? E ainda tem gente que trabalha assim, eu sempre falo para os roteiristas que são meus amigos, eu converso com a gente, isso é inaceitável. Não aceitem essa situação, que é, sei lá, Dani, você vem me fala assim, Débora, eu tô com uma ideia aqui de fazer para um longa, que é isso, isso e isso. E eu vou te falar,
faz o seguinte, escreve esse roteiro e me manda, e a gente vê. Só que, gente, poxa, se eu tenho uma sala de desenvolvimento que ficam 8 meses para conseguir me entregar um roteiro, que eu nem sei se eu vou desenvolver, porque eu não sei se é bom o suficiente, como que eu digo para a pessoa assim, escreve aí, depois a gente vê. É um trabalho gratuito, muito brutal, assim, é de desrespeito. É a mesma coisa sei lá, de um funcionário de uma empresa de falar, não, trabalha aqui esse mês, aí no final eu vejo. Se eu gostar do seu trabalho, eu te pago o seu salário. Se não, não vou te pagar também. Isso não faz nenhum sentido. E até então, só que o problema, por que isso acontece? Porque a gente tem um problema, um problema histórico de respeito ao audiovisual mesmo. A gente teve ganhos aí nos últimos anos, desde o início do fundo setorial, com a Ancine ali, 2003, por aí, até há pouco tempo atrás, e aí tudo desmancha de novo, e a gente já voltou 20 anos para trás, que a gente tem uma dificuldade de compreensão no Brasil de que a indústria do audiovisual movimenta muito dinheiro, muito dinheiro. É uma indústria extremamente lucrativa, só que as pessoas não entendem isso, e a gente ainda é tratado com o uso da mamata do governo, como se a gente fosse artista de circo, que só precisa de 2 mariolas, sabe? Só que é uma indústria, é um trabalho, o cinema é muito caro, e começa pelo trabalho do roteirista. Para você se dedicar a tudo isso que eu estou falando aqui, de pesquisar, de não sei o quê, poxa, eu já estou dando para vocês um dever de casa gratuito, que é de estar atento a tudo isso. E eu falo por mim, eu tenho um horário de trabalho, mas eu estou sempre assistindo umas coisas que é até engraçado, assim, a gente abre aqui em casa a Netflix, e aí sempre meu namorado fala, mas por que você estava assistindo isso? Porque é uma coisa, parece que eu sou uma pessoa lunática, porque tem coisas completamente fora da minha personalidade, do meu perfil. Assim, tem dias que acham que eu sou pedófila, tem dia que acham que eu sou assassina, porque é o tipo, porque é muito, a Netflix não entende o que eu tô assistindo. Porque eu preciso assistir. E que horas eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso na hora do almoço, comendo alguma coisa, tomando um café. E aí eu assisto uma série inteira, eu assisto um episódio, 2 no máximo, o último para ver o que aconteceu. Não é porque, nossa, estou muito afim de ver um dorama, eu amo dorama, não é isso. Tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins, como tudo, como todas as cinematografias, como filme argentino, como filme brasileiro. Só que tudo isso que eu estou falando é para dizer que a valorização do roteiro dentro das produtoras é muito recente. Da gente ter esses formatos para desenvolvimento, os editais de desenvolvimento, eles existem há poucos anos. Alguns anos atrás, a gente, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, tinha um núcleo criativo da Netflix, da Ancine, e aí a Netflix, meio que esse modelo de desenvolvimento que a Netflix faz com os projetos é bem parecido com o que era a proposta de núcleo criativo da Ancine, que é um modelo Hollywood, de montar uma sala e deixar ali escrevendo por etapas, essas pessoas sendo remuneradas para isso. Só que imagina, os editais de núcleo criativo eram pouquíssimos. A partir do momento que isso começou a acontecer, as produtoras começaram a ter algum dinheiro para investir no desenvolvimento e poder deixar o roteirista trabalhando sem ter que apressar o cara a escrever o roteiro em 20 dias, porque tem que filmar. Então, melhorou um pouco a situação da produtora, porque para a gente tem um conteúdo de mais qualidade, e o roteirista escreve com mais tranquilidade, sendo remunerado. E aí vem para uma outra fase, que é a fase de ter um coordenador de desenvolvimento dentro das produtoras, que isso também é raro. A minha função, na minha assinatura, eu nunca tive uma função muito definida, porque a Camisa Listrada é uma produtora que era em Belo Horizonte, mudou para o Rio, então eu vim, era só eu e o André Carreira, que é o sócio da produtora, o dono da produtora. Então eu era uma assistente dele, uma assistente do produtor, mas eu também era assistente de executivo, e eu também era uma coordenadora de desenvolvimento e também coordenava o lançamento. Então eu era tudo. E aí hoje eu virei uma coordenadora de projetos. E todo mundo fica assim, mas por que coordenadora de projetos? Porque eu não coordeno só o desenvolvimento, eu coordeno outras coisas também, que são os materiais que a gente desenvolve no set para lançar o filme lá no final. Então eu coordeno 3 etapas. Mas eu descobri recentemente que algumas produtoras já têm uma coordenadora de desenvolvimento. Eu sei que a Hungry Man tem, eu sei que a Glass, em São Paulo, tem. Eu acho que a Boutique Filmes também abriu um departamento de desenvolvimento. Então, isso é uma coisa muito nova. E, geralmente, a pessoa que coordena o desenvolvimento é a pessoa que lê os roteiros. Então, só que o que acontece? Eu não consigo mais, assim. Eu já cheguei num ponto, a produtora cresceu muito, o volume de projetos cresceu muito, e é aquela sensação de, meu Deus, eu posso estar perdendo uma grande preciosidade aqui no meio de tantas coisas. Então,
Então, eu estou exatamente nesse ponto. Eu estou nesse ponto querendo uma pessoa para ler o roteiro, que é uma. E você está certíssimo. Isso existe muito lá fora, e aqui dentro é tratado. E o meu medo, até agora, eu não tenho essa pessoa, por quê? O meu medo é trazer uma pessoa para ler o roteiro e essa pessoa virar um assistente de produção. E é uma coisa que eu não quero que aconteça. Então, eu preciso. Aí, eu resolvi esperar um pouco, organizar. A gente está organizando a nossa cozinha. E para que essa função seja de fato de um leitor de roteiro que vai me ajudar nessa estrutura. Porque é isso, o coordenador de desenvolvimento ele tem que ler o roteiro e ele tem que fazer toda essa pesquisa que eu estou falando. Gostei, mas eu gostei porque é o meu gosto ou porque vai funcionar? Então, realmente, Dani, isso não tem mesmo. Eu não conheço nenhuma das produtoras que eu sei que tem coordenação de desenvolvimento, que tem um departamento de desenvolvimento, eu não conheço alguém que tem uma pessoa só para ler o roteiro. Mas eu espero ter em breve. Obrigada. Pega alguém que nem eu da produção, que não quer mais trabalhar com produção, saiu da produção, já passou, já viveu. Tá aí o problema é esse, aí vão catar a pessoa e falar assim, ela é boa, hein? Ela é boa. Dá um mapa de transporte para ela. Aí, agora a gente vai para o próximo da fila, que é o Isaac. Massa, gente. Gostando aqui muito da conversa. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Débora, são duas perguntas em uma, mais ou menos. Manda aí. Mas... Vamos ver se eu consigo. Mas, enfim, eu queria entender, assim, principalmente o caso de algumas séries brasileiras da Netflix, que é meio difícil, assim, de você entender como elas operam, o sucesso delas, tipo, o Sintonia, que até onde eu sei é a mais assistida da Netflix. Tá na quarta temporada, eu vi hoje que eles vão para uma quarta temporada. Pois é, e o Irmandade, o Irmandade enfim, porque é uma outra que eu acompanhei que eu gostei bastante, mas que, enfim, eu nunca encontrei muito o dado sobre o quanto essas séries funcionam, a não ser o Sintonia, mas me parece uma coisa um pouco abstrata, assim, apesar de ambas as séries serem muito boas. Mas você diz assim, de por que elas fazem sucesso? Você está falando, ou de encontrar esses dados mais claros sobre o sucesso? De encontrar esses dados um pouco mais claros sobre o sucesso dessas séries, e também um pouco entender como elas chegaram até esse estágio de produção e desenvolvimento. E aí, dentro disso, a outra pergunta seria qual seria a melhor forma, assim, de um roteirista, assim, que está começando de se colocar, assim, seria através de um projeto pessoal ou tentando colaborar com algum outro dentro de uma produtora? Enfim, seria isso. Sobre o Sintonia, eu não sei muito sobre o processo do desenvolvimento do Sintonia, porque eu não conheço os envolvidos ali, a equipe, porque é Condzilla, né? Eu não conheço ninguém da Condzilla, e é São Paulo, né? Eu estou no Rio de Janeiro, eu nem falei isso, mas eu estou no Rio de Janeiro, eu não conheço essa galera da Condzilla lá de São Paulo. O que eu sei, mais através das conversas de corredor mesmo, e de mercado, é que eles foram muito bem fora do Brasil também. Então, dá para procurar nesse site que eu falei do Top Netflix, dá para você procurar por título, tem um search no topo, só que tem que procurar pelo título em inglês. Então, se não souber o título, porque é difícil às vezes de saber, dá uma jogada no IMDb, de repente dá para ver o título em inglês da série, dá para ver série e filme, dá para ver todo o conteúdo do Netflix lá dentro, tudo que for original Netflix. E aí, aliás, nem só original, tá tudo que está dentro do catálogo, tudo que está dentro da Netflix. E aí, assim, o que eu sei é que foi muito bem no Brasil e foi muito bem fora do Brasil. E eu sei também que, pelo que eles nos contam, assim, em reuniões e tal, até porque a gente pergunta muito esses dados desse top 10 da Netflix, isso é muito recente, tá? Isso foi lançado esse ano. Existia um site mega, sei lá de onde surgiu, alguém que fez um site que ficavam jogando dados lá da Netflix, a gente não sabia se era verdade, a gente ficava mostrando para eles, olha, tá falando aqui que meu filme
tá indo bem. E a gente usava esses dados a nosso favor, mas eles não tinham controle da informação. Aí eles criaram esse porque eles viram que não ia dar mais para ficar omitindo tudo, né? E a gente sabe, pelo que a gente pergunta muito, por que essa série foi cancelada? Tipo, Ninguém Tá Olhando, que é uma série do Daniel Rezende. Por que Ninguém Tá Olhando foi cancelado? Falaram tão bem, o Twitter estava todo falando da série, por que foi cancelado? E falaram, não performou bem. E não performou bem, as pessoas não assistem a temporada inteira. Muita gente assiste 1, 2, 3 episódios e abandona. Ou só foi bem no Brasil, ou só foi bem em algum outro país. Isso não interessa para eles. Que é aquilo que eu estava falando. Então, eles tiveram uma fase testando muito tipo de conteúdo, investindo em várias coisas. Mas agora eles vão afunilando. Então, eles vão só naquilo que está funcionando globalmente, porque significa mais dinheiro para eles. E o Sintonia tem algumas características que a gente gostaria muito de ter, assim, em todos os projetos. Eles têm... É uma série... Não sei se todo mundo já assistiu Sintonia, mas é uma série que se passa na periferia de São Paulo. Então, só que não é uma periferia falando só de, coitado da favela, tomou um tiro. Não é só isso. A primeira temporada é um menino que ele quer ser cantor, ele quer fazer sucesso na música, só que ele é da periferia. Então, ele tem as lutas dele da periferia e ele tem a vida dele, que não é reclamada a vida, ele está ali vivendo a vida dele. E aí traz uma realidade brasileira que o público brasileiro se identifica muito, que é o correr atrás. Que é o brasileiro não desiste nunca. São clichês da brasilidade que, quando aplicados de forma correta dentro de um conteúdo audiovisual, funciona muito bem. Eu tenho só nesse item da lista o item de brasilidade, que é brasileiro correndo atrás de um sonho e se virando para conseguir qualquer coisa. Tem várias coisas que já fizeram sucesso ao longo de muitos anos. Tapas e Beijos, que era uma série da Globo, que era André Beltrão e a Fernanda Torres, que elas ficavam lá, tinha um comércio, não sei o que, elas pegavam ônibus, aí elas reclamavam que não tinham dinheiro, não tinha nada de periferia, não tinha nada de pobreza, elas não tinham nada relacionado a isso, mas eram duas mulheres tentando que o seu empreendimento desse certo. A Grande Família, que tinha lá o Lineu, que ele ia trabalhar, funcionário público, todo dia, aí tinha a labuta dele, aí sem grana, aí quantas moedas, não sei o que, mas vamos jantar, nossa, vamos jantar, Lineu se arrumou porque a gente vai jantar fora. São coisas do brasileiro, da vida do brasileiro em geral. E isso, eu estou falando de conteúdos, porque para um conteúdo gerar uma identificação grande, muito sucesso global, primeiro, é aquilo que eu falei no início, ele tem que ter a ver com a sua própria cultura. E aí, daí em diante, você tem temas que eles são universais. Pessoas correndo atrás de sonhos ou de vontades, de coisas, todos os lugares do mundo, todos os dias. Então, se torna mais fácil. Então, eu acredito que o sucesso do Sintonia está muito ligado a isso. E aí, é lógico, a qualidade do elenco, o elenco é ótimo, revelou nomes que estão aí fazendo várias coisas agora. Enfim, a direção, aí vem todas as questões de produção que agregam, mas de início, o primeiro ponto do roteiro é isso, tem um assunto que interessa, juventude, é um assunto sobre jovens, é uma coisa da vida jovem. Quantos jovens estão aí sonhando e não conseguem, ou não tem condição, ou não vão conseguir fazer faculdade porque não tem grana, ou vão conseguir, mas não sabem se vão conseguir emprego, porque a realidade do país é um drama, enfim. Acho que é meio por aí. Aí você perguntou sobre essa coisa do trabalho do roteirista iniciante, eu acho que se candidatar para salas de roteiro é a melhor coisa, porque você vai conhecer pessoas e vai ficar conhecido no mercado. E aí, se candidatar para salas de roteiro, não necessariamente de cara como roteirista, às vezes como assistente de roteiro também. Por quê? O assistente de roteiro, ele organiza a vida dos roteiristas de uma sala, desde fazendo a ata de uma reunião, mas ele vai participar de todas as reuniões, tanto com os roteiristas quanto com a direção, e ele vai estar envolvido, ele vai estar ouvindo tudo. Então, é um aprendizado muito próximo ali. E você vai ficar conhecendo vários roteiristas. Eu tive uma experiência no ano passado com um assistente de roteiro, que ele terminou a sala com a gente, e ele, numa segunda etapa, ele já vai assinar como colaborador de roteiro, que ele já escreveu, e ele já fez 2 séries, depois como roteirista. Então, em 1 ano, ele foi de assistente de roteiro, que nunca tinha feito nada, que só tinha vontade, para um cara que já fez 2 séries e vai já ter o nome em 2 séries como roteirista e vai ter como colaborador de roteiro no projeto nosso. Aí, já pegando esse gancho, a Clarissa está perguntando como que se candidata, né? O Thales também perguntou como que se candidata para isso. Geralmente, os próprios roteiristas ficam buscando
ficam buscando assistentes de roteiro. Uma sugestão é e as produtoras também, né? Eu também fico buscando roteirista no mercado, etc. Então, a Andréia e a Águia aqui estão indicando ela, realmente tem um curso excelente de assistente de roteiro. E a Andréia é uma pessoa que indica muito assistente de roteiro. A Andréia, ela dá um curso. A Netflix contrata a Andréia para dar um curso para todos os assistentes de roteiro de projetos Netflix. A Andréia, ela criou esse curso lá dentro da Netflix. E aí agora ela dá para o mercado. Então, esse curso da Andréia é muito bom. Eu só conheço ela que dá esse curso, e tem alguém que copiou dela, porque a Andréia foi pioneira mesmo. Ela foi contratada pela Netflix para fazer isso, e aí depois ela saiu do mercado. E aí, nesse curso, a Andréia faz um banco de dados e ela dispara isso para vários players. Isso é muito bom. Então, e fazer cursos de roteiro com roteiristas que já estão no mercado, participar de rodadas, pegar o contato desses roteiristas. Não é rodada de negócio, tá? Estou falando de rodadas em que esses roteiristas estão ali dando palestra, eventos. A palavra não é rodadas, a palavra é eventos. Eventos que os roteiristas estão dando palestra, aqui mesmo com a Gabi, eu vi que já teve roteirista que passou por aqui, deve ter ainda outros. Pegar esses contatos, trocar e-mail, manda um site, um site de alguma cena, de alguma coisa que já existe, que você transcreveu ali, roteirizou em cima de algo que você assistiu, ou uma criação sua, ou de 2 páginas ali, algumas cenas, para ter um exemplo de escrita. Porque a gente precisa ver também se sabe formatar um roteiro, por exemplo, eu quero meu perfil, eu tenho muito interesse em entrar numa sala de roteiro que seja de suspense. Então, eu preciso saber que você sabe, eu preciso conhecer a sua estrutura. Você tem que conhecer uma estrutura de suspense. E aí, você vai começar a ser conhecido ali no mercado, vai conhecendo as pessoas e as pessoas vão chamando. No fim das contas, o audiovisual é isso, a gente tem que conhecer as pessoas, tem que fazer network, os eventos presenciais já voltaram. Então, por exemplo, não para esse ano, porque já vai acontecer agora, mas um evento que, para roteiristas, todo mundo elogia e fala que é excelente para conhecer roteiristas, se apresentar, falar que está disponível, é o Frapa. É em Porto Alegre, é fora do centro Rio São Paulo, mas Porto Alegre é logo ali. E dizem que é um evento muito legal para roteirista. Como eu não sou roteirista, então é diferente, mas muita gente indica o Frapa para conhecer e estar presente e mostrar o rosto. O Rio to See aqui no Rio também é excelente para você encontrar as pessoas, trocar cartão e abordar as pessoas também. Aborda as pessoas. Foi numa sessão de cinema que tem um roteirista comentando o filme que ele fez, vai lá e fala com ele. Porque para o roteirista iniciante, ele pode abordar um produtor? Pode. Também pode. Foi num evento, tem um produtor falando, quer lá entregar, trocar um telefone, pegar um contato, pegar um e-mail, manda um e-mail depois. Claro, porque o produtor também vai estar procurando o roteirista o tempo todo. Mas, às vezes, um outro roteirista, porque, assim, para montar uma sala de roteiro, um roteirista tem que simpatizar pelo outro. Então, se você é iniciante, você precisa fazer amigos, para os seus amigos te chamarem para escrever com ele. E aí é isso. Sentar no boteco mesmo também, para tomar uma cerveja e bater papo, falar de roteiro, e se apresentar, e fazer amizade, porque é aí que as coisas vão acontecendo. Esse contato é importante. Legal. Agora, Yasmin, pode falar. Olá, boa noite. Olá. Muito bacana o papo. Eu queria perguntar, Débora, se você sabe sobre como está a questão de podcasts narrativos, de audioséries. Eu sinto que no mundo está tendo uma movimentação nesse rumo, mas aqui no Brasil, como é que estão as produtoras? Eu vi que surgiram algumas produtoras voltadas para a produção de audioséries, mas, por exemplo, a Camisa Listrada, como é que estão as produtoras de audiovisual, se elas têm interesse em podcast narrativo, em audioséries, como que está essa situação? Eu acho que, na verdade, viram não é nenhuma questão de não ter interesse, porque é realmente muito interessante. A gente fica catando os podcasts narrativos para poder transformar em filme. A gente quer fazer o caminho dela. Mas por quê? Porque são linguagens diferentes, né? E assim, a gente não domina essa linguagem. Tem pessoas ótimas e tem produtoras ótimas que dominam muito mais do que a gente. Então, a gente também não quer abraçar o mundo, a gente nem tem braço para isso. Então, por isso que acaba que as produtoras audiovisuais não estão muito embarcando nessa, porque tem outras produtoras que estão aí para fazer isso. Estão aí desenvolvendo isso. Mas
você está certo, é um mercado muito interessante e eu não tenho tanta propriedade para falar, porque eu realmente nunca me envolvi em um projeto desse. Mas nas conversas também de corredor, falando com alguns roteiristas, tem surgido bastante demanda para isso. Para roteirista escrever podcast narrativo. O que acontece com o podcast é que, pelo que eu percebo, assim, é que, assim, em termos de remuneração, para você ter um podcast que você se remunere e consiga lucrar com o podcast, você não pode ter uma equipe muito extensa, porque é mais difícil você monetizar o podcast, porque primeiro que você depende de uma plataforma, essas plataformas de música aí, que é uma polêmica à parte, aí é um assunto para 2 dias, sobre como eles remuneram mal, né, os criadores de conteúdo, os músicos, enfim, quem coloca conteúdo lá. Então, então eu tenho ouvido falar sobre essas demandas, mas ainda é um mercado muito em desenvolvimento. Mas é aquilo, se pode ser um podcast, porque o podcast narrativo é também conhecido como radionovela, né, antigamente. Então, se pode ser um podcast narrativo, pode ser talvez uma série, pode ser um filme. Então, eu acho que uma coisa não elimina a outra. O formato de escrita, a única diferença é que no podcast narrativo você precisa de um pouco mais você precisa verbalizar um pouco mais, que no audiovisual você não precisa tanto, que se torna estúpido, né? Fica um pouco estúpido você falar o que você está fazendo. Por motivos óbvios, né? Porque você está vendo. Então, isso tem essa diferença aí de texto. Mas, em termos de conteúdo, de ideias e tal, se pode ser podcast narrativo, também pode ser série ou filme. Então, uma coisa não limita a outra. Tá? Acho que é Tá isso. bom. Agora tem a Micaela, que está na fila. Oi, Débora. Oi, turma. Eu Micaela. queria fazer também 2 perguntas. A primeira, deixa eu baixar aqui a mão. Por exemplo, você falou sobre identidade e tudo mais, brasilidade também, mas eu queria saber, por exemplo, eu lembro que teve alguma coisa que eu fui me inscrever da Ancine, que falava lá, identifique, né, os pontos fortes do seu projeto e identifique os pontos fracos. E eu tive muita dificuldade de identificar os pontos fracos. Tipo assim, eu não sei se é porque a gente está tão vibrado naquilo que né, qualquer coisa que a gente acha fraca, a gente vai lá e oculta. Exato. Então, eu queria saber, assim, por exemplo, quando você pega um projeto, para além dessas coisas que você falou, né, de estrutura, né, se tem identificação, etc. Eu queria saber, assim, tipo, quais pontos você analisa? Porque eu tive muita dificuldade de eu fazer esse exercício. Não, então, eu entendo. Isso, inclusive, assim, na verdade, os pontos fracos, eles querem ver o que a gente vai... Bom, pelo menos a experiência que a gente tem, você não vai dizer assim, ninguém tem interesse nesse conteúdo. Poxa, você não vai escrever isso lá, que aí ninguém vai te dar você não vai ganhar nada. Então, não faz sentido. Mas, geralmente, essa análise é pensando assim, às vezes você tem por exemplo, esse exemplo é ótimo. Muitos roteiristas falam assim comigo, eu tenho um roteiro aqui que é muito barato, é uma locação só. Aí eu falo, então, aí você me traz um problema. Porque para você me trazer um roteiro de uma locação só, ou você está me trazendo Cães de Aluguel 2, sabe? Deus da Carnificina 2. Porque, assim, não é qualquer filme de uma locação só que é bom. Porque não é porque é uma locação só que ele é barato. Porque se eu tenho uma locação só, eu tenho que ter algum tipo de acontecimento muito extraordinário nessa locação que justifique eu assistir um filme por 1h30, filme pequeno, né? Porque agora o filme tudo tem 3 horas. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo com vocês, com esses roteiros. Tudo tem 3 horas. Então, tem que ser muito interessante para me segurar ali. Então, talvez isso pode ser uma questão... eu não assisti Léo Grande. Alguém falou que eu não assisti ainda. Então, é um exemplo que eu não posso dar. Não vi ainda. Então, assim, esses pontos fracos, às vezes, são esses, sabe? De desafio na filmagem, porque eu tenho muitas cenas aéreas. Desafio, por exemplo, é um filme que se passa no barco. Desafio na filmagem. Isso é um ponto fraquíssimo, isso é um ponto fraco importantíssimo. É um desafio. Só que o que acontece? Quando eu vou dizer isso, eu não vou dizer assim, estou fodido porque eu não sei como eu vou filmar no barco. Não, você vai dizer desafio.
Desafio. Que nem Desafio. muitas locações, né? Dizer que você está com um orçamento extenso de diferentes locações. Desafio, por exemplo, se o elenco é muito grande, desafio para cinematografia, porque eu tenho muitos personagens em cena ao mesmo tempo, porém isso é necessário, porque é um filme de trupe, quando, né, se for uma coisa de família, se eu falei do Farofeiros, falar de novo, é um filme de trupe, é um filme de grupo, situações equivocadíssimas em grupo, então eu preciso ter o grupo na tela. Isso é um ponto fraco, é um desafio, só que aí você lança isso como um desafio. Você tá fudido, mas você resolve isso depois que você pegar o dinheiro, porque inclusive depois que você passar do edital, você pode mudar o roteiro, se for o caso, porque vai que você consegue somar mais um dinheiro e você tem 3 locações, entendeu? Não precisa. Então, é um pouco transformar esses pontos, agora, isso falando em edital. Quando a gente recebe um projeto, isso é uma coisa que eu analiso também, por quê? E tem outras coisas. Por exemplo, filmes sobre datas comemorativas. A gente fez o Tudo Bem no Natal que vem. Então, depois disso, eu já recebi pelo menos uns 45 roteiros de Natal. Não é porque a gente fez Tudo Bem no Natal que vem que a gente só quer fazer filme de Natal. Inclusive, vou jogar aqui, ó, inclusive, isso é uma coisa que nunca fizeram um filme sobre festa junina, hein? Só vou jogar aqui. Carnaval também tem pouquíssimo. Eu sei que não é uma data comemorativa, mas é uma coisa super brasileira e tem pouquíssimo. A gente fez um filme Carnaval, que é o Carnaval que tá na Netflix, que se passa no Carnaval de Salvador, que é um carnaval que ainda não tinha sido mostrado. Sim, o da GK. No Brasil, porque o filme é teen, o filme tem um perfil muito específico, né? Então, no Brasil, ele não foi tão bem como ele foi lá fora. Por quê? Porque é o Carnaval de Salvador. Não tem coisa que o gringo quer mais saber do que Carnaval de Salvador. E é o público, inclusive, que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir ao Carnaval de Salvador, é muito gringo. Eles não querem saber o que está acontecendo, eles só querem aproveitar. Então, o filme foi muito bem, como teve um filme, e na época foi quase que uma encomenda, assim, uma coisa da Netflix, porque aquele filme que era Ibiza... Mas também foi um grande orçamento, porque eu vi, e tipo assim, eu imagino que tem a tela verde e tal, mas eram grandes estruturas. Não, a gente filmou se o carnaval. A gente filmou de verdade no carnaval. A gente filmou de verdade no Carnaval de Salvador. Teve, claro, efeito, enfim, algumas situações de interna de camarote que foram com croma e tal, mas as externas são todas de verdade. A gente realmente botou um cantor lá em cima, enfim, teve realmente uma estrutura. Mas, porque o filme Ibiza, que é um filme que é da Netflix também, que é um filme teen também, de amigas, de festa e tal, também foi muito bem no mundo todo. Porque as pessoas têm uma fixação com Ibiza. Quem não é de Ibiza, quem não é da Espanha, tem uma fixação. O brasileiro mesmo tem. Quantas pessoas a gente não vê falando assim, nossa, realizei meu sonho, fui a Ibiza, ou então a gente vê um sonho, ir a Ibiza, ir a Maldivas, são lugares que são muito longe, são distantes para a gente, da nossa realidade. Então, a gente analisa muito isso também. O que esse conteúdo traz de original? O filme do Natal, quando a gente fez o Tudo Bem Natal que vem, não tinha filme de Natal. Então, isso era um grande diferencial. Mas agora, para eu fazer um outro filme de Natal, esse outro, não estou dizendo que não vamos fazer, mas para ser um outro filme de Natal, ele tem que ser muito diferente, ele tem que trazer uma outra coisa. Ele não pode ser só um filme de uma família que passa o Natal, tem uma desavença, depois fica tudo bem. Isso não faz mais sentido. Para a gente, pode fazer para outro player, para uma outra produtora, para a gente não faz. Então, isso não passa. Para a gente, não passa. Assim como, não adianta eu receber um filme de trupe, vários amigos vão para uma viagem frustrada, isso aqui, gente, eu já tenho Farofeiros é nosso, aí eu já tenho essa propriedade intelectual, eu não vou fazer outra. Eu vou investir na minha, eu vou fazer Farofeiros 15. Enquanto funcionar, nós, igual Férias Frustradas, que foi até com que número, nós vamos fazer até enquanto tiver a última gota, vai ter um player querendo financiar isso. E o mercado é isso, é negócio. Então, aí, por exemplo, em termos de produção, eu recebi uma vez um roteiro, um argumento que era, eu tenho uma ideia incrível, que é fazer um Game of Thrones brasileiro. Eu não consigo nem contar quantos erros tem nessa frase, porque é um negócio que é muito descolado da realidade. Porque se eu já tenho Game of Thrones, eu não quero fazer outro. Eu posso até ter uma referência em Game of Thrones, mas é o quê? Qual é a minha referência? Eu vou fazer um filme, sei lá, sobre o cangaço, e aí eu tenho uma disputa de território referenciando Game of Thrones, eu vou ter disputas de território. Sei lá, uma coisa que se passa na Amazônia, que tem grileiros, ou no Pantanal, enfim, que eu tenho disputas de território, famílias que disputam uma riqueza. Beleza, mas eu não posso dizer que é um Game of Thrones, eu não posso trazer uma realidade medieval
que nunca existiu. Não é que não existe hoje, ela nunca existiu no Brasil. Eu não tenho nem locação para isso, gente. Não existe. Vamos fazer naquele castelo. Não tem castelo, gente. Não tem muralha que tem na Irlanda. A gente não tem. Então, é completamente desconectado. É um tipo de coisa que... Mas isso é um filtro básico, né? Quando a gente vai aprofundando um pouco mais nessa análise, tem coisas que são importantes, tipo... coisas que... Eu analiso muito, assim, coisas que recentemente deram muito errado. Porque se tiver algum ponto de contato, a chance de dar errado de novo é alta. O público não muda de ideia tão rápido. Hoje, outra coisa também que é muito importante, a clareza do gênero. Mesmo quando eu tenho gênero híbrido, que se eu tiver... a gente está até filmando agora um projeto que é assim, é um filme de comédia com terror. Eu tenho que ter muita clareza dessa comédia e desse terror. Eu preciso pontuar isso muito claro. Thriller, que é uma coisa que a gente está flertando há um tempo, a gente ainda não conseguiu um projeto para realizar. O thriller tem que estar muito claro, eu preciso ter tensão, eu preciso ter estrutura narrativa bem marcada, pontuada, para que o público entenda que aquilo é um thriller. Se eu não tiver, eu não tenho como. E isso não é no roteiro, tá? Isso, quando a gente lê o argumento. A primeira coisa que a gente recebe é o argumento. Então, quando vocês forem enviar um conteúdo, primeiro, não envia sem perguntar, porque aí é um problema de direito autoral, eu nem abro, tá? Os e-mails, eu não abro, não respondo, porque a gente não pode criar esse vínculo, porque depois, se por acaso a gente tiver um conteúdo até que já está sendo realizado, que tem ali algum ponto de contato, uma acusação de plágio é algo muito grave. Então, conversa antes, abre um contato ali por e-mail, manda ali um link do portfólio, do currículo, e fala, olha, eu estou com um projeto, tenho essa logline aqui, queria te mandar um argumento, será que eu posso, vocês têm interesse? Porque, às vezes, pela logline já não me interessa, porque às vezes eu estou fazendo outro projeto muito parecido, ou muito próximo, assim, dentro de uma nuance muito próxima. Então, eu já vou dizer, olha, muito legal essa ideia, mas eu realmente não tenho interesse, porque eu já estou com alguma coisa no radar, eu já fechei com alguém alguma coisa muito na mesma linha. Outras coisas também que são pontos de força, situações que já tenham projetos que já tenham propriedade intelectual, ou sejam baseados em alguma coisa real. Né? Adaptação, ou uma propriedade intelectual, né, que seja uma adaptação, ou que sejam baseados em alguma coisa que de fato aconteceu. Não necessariamente adaptado com direitos autorais, nada disso. Por exemplo, às vezes aconteceu aconteceu, agora a gente vai ter da Amazon, uma série que chama Cangaço Novo, que é sobre uma situação no norte, é baseado eu não sei se vocês lembram disso, teve alguns anos atrás, tinha uma quadrilha que ficava explodindo caixa eletrônico nas cidades pequenas, eles invadiam, eles cercavam, sitiavam as cidades bem pequenas, explodiam todos os caixas eletrônicos e faziam a cidade de refém, e roubavam todo aquele dinheiro dos caixas eletrônicos. A série é baseada exatamente nisso, nessa situação. Não tem nenhuma referência, óbvio, ninguém foi lá pedir direito autoral do cara que explodiu o caixa eletrônico, mas aí tem toda uma situação das famílias, o personagem principal, mas é baseado nessa situação, parte desse ponto, uma quadrilha que explode caixa eletrônico, sitia a cidade e pratica seus crimes, e eles vão ganhando poder ao redor daquela cidade. É sobre isso. Isso também é muito bom, porque você consegue criar identificação, que as pessoas rapidamente relacionam essas situações grandiosas, tipo, caraca, eu lembro, eu vi isso acontecer. Então, isso é um outro ponto. Tem vários, né? Mas, assim, isso eu acho que são os principais, assim, que eu... E posso aproveitar para fazer a segunda pergunta, indo na onda do que você falou, se, por exemplo, se algo deu muito errado, a chance de dar muito errado de novo é grande? Por exemplo, você falou que da Amazon também que eles divulgam o top 10. Eu fui até entrar no Google quando você estava falando, eu não consegui achar. Tem só sites do tipo top 10 conteúdos na Amazon que você não pode perder. E aí eu queria falar com você, por exemplo, pegando comédia romântica, né? O Modo Avião, que você falou que é o top 1 da língua portuguesa. Até pouco tempo era. Não sei se isso mudou, mas por enquanto acho que... vamos assumir que porque até para servir de exemplo, por exemplo, é uma comédia romântica. A gente ter uma bilheteria de comédia romântica brasileira, original, é muito difícil. Então, por exemplo, se eu quero apresentar para a Amazon, quero apresentar um projeto de comédia romântica para a Amazon, e aí eu vou chegar, não posso virar, né, e falar, olha, com os dados da Netflix, eu posso te mostrar que tem muito interesse nesse tipo de projeto. Eu não posso chegar a fazer isso. Super pode, claro. É o que eu tô falando, claro, é uma guerra do streaming, eles sabem, inclusive, pode, assim... Eu tô falando essa coisa do filme de Natal,
já nos procuraram para fazer Feliz Natal para exato. outras plataformas. Porque se funcionou aqui, vai funcionar na minha. O objetivo hoje de uma plataforma, entre uma plataforma, para vocês, para os roteiristas, eu sempre falo isso, eu falo, gente, para o roteirista, não importa, desde que pague minha conta de luz, porque assim, não importa se é Netflix ou se é a Amazon. A gente veste a camisa do time que tá ganhando. Claro, porque assim, ninguém é funcionário de ninguém. Assim como a gente não é funcionário da Netflix, a gente também não é funcionário da Amazon, nós somos todos independentes, o nosso mercado é independente. O objetivo é construir histórias, desenvolver histórias, contar histórias que as pessoas vão gostar de assistir. E é claro, se a Amazon sabe que funcionou no Netflix, por que eles não vão querer? Entendi. Eu não sabia, não achava que podia Super chegar. pode. É o seu principal dado, porque, e na verdade, ainda tem uma outra informação que é importante. Olha, na Netflix, esse conteúdo aqui é top 1, e vocês não têm nada disso aqui na Amazon. Até hoje, hein? Já tem, ó, um tempo correndo, hein? Estão atrasados. Por quê? Você expõe uma fragilidade deles, assim, que é uma fragilidade. E não é porque eles não sabem, eles geralmente sabem. É porque eles realmente não conseguiram ainda, às vezes, encontrar um projeto que fosse bom o suficiente, que tivesse um roteirista que entendesse isso e estivesse disposto a enfrentar essa fase, esse processo de desenvolvimento com eles para ter um projeto dessa dimensão. Então, ter essa noção de que tenha noção disso também. Porque acontece muitas vezes, gente, assim, isso não é nenhuma crítica, tá? Isso é mais um alerta. O que acontece muitas vezes é que a gente encontra muitos roteiristas que eles têm prazer em escrever. E o prazer em escrever não coloca ninguém no mercado audiovisual. Porque o prazer em escrever é básico. Ele é básico. Assim como eu chegar e falar assim, o que você mais gosta de fazer? Débora, eu gosto de ver filme. Assim, é ridículo, entendeu? Porque assim, é o mínimo que se espera de uma pessoa que trabalha com isso, é gostar de ver filme. Me surpreende quando eu escuto alguns profissionais dizendo, deteste ir ao cinema. Eu falo, cara, aí você também tá... tô muito estressado, não tô dando conta. Não estou dando conta, não aguento mais essas pessoas, não aguento mais essa rotina, detesto esse ambiente do cinema. Então, você tem que trocar de profissão, pela sua saúde mental, pelo seu bem-estar, pelo seu desenvolvimento profissional. Então, o mínimo que se espera do roteirista é que ele goste de escrever e esteja disposto a escrever. Agora, se a gente não entende, é como um dentista achar que ele é um dentista, não entender do mercado de implantes, ou um dentista ir contra o mercado de aparelho ortodôntico, eu aqui todo com meu aparelhinho, e contra o mercado de clareamento dental, sabe? O cirurgião plástico que é contra fazer plástico. Isso não faz sentido. O mínimo que se espera é que ele compreenda e explore onde ele pode explorar. É isso. E o roteirista tem que saber onde ele pode explorar. E o que ele pode explorar é exatamente os dados dos outros. Tá, obrigada. Vai com tudo, pode falar. Muito obrigada. Só antes do Silney, tem uma dúvida aqui da Vivian, perguntando o que eu falei da coisa de propriedade intelectual, está perguntando se um livro tem 2.500.000 leituras na Amazon desde 2021, se vale a pena transformar no argumento. Se esse livro for seu, sim. Se não, você tem que achar quem é o dono desse livro. Se o livro for seu, super vale, porque é um dado muito importante. É claro que só esse dado ainda é pouco, porque a gente tem que pensar que 2.500.000 é muito pouco para um audiovisual. Porque de 2.500.000 pessoas que leram, essas pessoas vai ter um ponto de contato menor aí para interesse em audiovisual também, mas já é um início, é um dado muito bom. Alguém vai ler, as pessoas vão querer ler. Pode falar, Silney. Agora é o Silney. Oi, Silney. Não estou ouvindo o Silney. Não. Não tá. Tá desligado. Ai, agora ligou. Agora sim, ele ligou sozinho. Uma questão bem específica, assim, tem um autor de livro já publicado, ele tem contato na Netflix e tal, e ele quer oferecer o livro para a Netflix, enfim, uma série, filme, sei lá. Né? Ele me procurou para que eu apresentasse esse livro para a Netflix. Né? Eu enxergo isso, como é que eu visualizo isso? Seria uma espécie de Bíblia
de série, ou enfim, né, o que me caberia fazer, né? Já que o contato ele tem, né? Ele quer transformar em algo que seja apresentável para a Netflix, né? Mas a questão é a seguinte, ó, se eu faço a Bíblia de série, vamos supor, né? E no melhor dos mundos, a Netflix adora a ideia, legal, a gente vai produzir, né? Então, ok, a Bíblia é minha, enfim, né? Mas eu não tenho os direitos de adaptação do livro. Na verdade, o livro está com ele, né? Como é que fica essa negociação aí? Então, ele é o autor do livro e você é o roteirista, né? Primeira coisa, eu não faria a Bíblia de série. Eu apresentaria o livro. Porque o que acontece é o seguinte. Primeiro, porque assim, para desenvolver uma Bíblia, olha o tempo que você gasta nisso e o tempo que você vai se dedicar a isso, e você vai fazer isso sem remuneração. O que vai acontecer? Quando a Netflix, vamos supor que a Netflix queira fazer uma série ou um filme que seja, a primeira coisa que eles vão dizer é eles vão ter que acoplar uma produtora, uma empresa produtora, porque a Netflix não produz nada. Quem produz são as produtoras independentes, como é a Camisa Listrada, onde eu trabalho, como é a Gulani, como é a Glass, enfim, várias outras. Então, eles mesmos não produzem nada. Então, assim, eu sei que em geral, eles não recebem nada de roteirista, nem de autor, nem de editora, nem nada. Eles só recebem através de produtora. Exatamente porque, para produzir conteúdo para a Netflix, você tem que ter uma estrutura de produtora que siga várias regras contábeis em nível internacional, porque a gente fica sujeito à lei americana, não à lei brasileira, que é uma empresa americana, a Netflix. Então, você tem que ter uma questão de contabilidade, de burocracia enorme, então não é qualquer produtora, e é por isso que são poucas as produtoras que trabalham com a Netflix. Não é porque não é panelinha, é porque nem todas as produtoras conseguem se estruturar para tal, porque realmente é complexo. A gente ficou quase um ano se estruturando para conseguir fazer o primeiro projeto. Então, é um processo. E aí, se eles recebem de um roteirista ou de um autor, eles vão ter que acoplar uma produtora. Mas aí eles vão ter que achar uma produtora que está afim de fazer aquele projeto. E aí é um trabalho à parte, porque ele tem que combinar os interesses de uma coisa que a Netflix quer, o autor quer, e a produtora. E aí você já tem 3 lados nesse projeto. O roteirista vai ser um quarto lado. Quem vai escolher esse roteirista que vai encabeçar esse projeto não sou eu, nem é o autor, é a Netflix. Então, o risco que você corre é nunca ser remunerado por essa Bíblia. Então, não façam isso. Não façam isso, nunca. A decisão, geralmente, a gente apresenta opções de roteirista. O mesmo acontece para diretor. A gente apresenta opções e é a plataforma, isso serve para todas as plataformas, é a plataforma que diz, eu quero este roteirista, ou eu não quero este, eu quero aquele, eu quero uma mulher, ou eu quero um homem, eu quero o que quer que seja, não importa. Eles é que definem, eles têm esse poder, porque no fim, a autoria do livro é do autor do livro, mas a propriedade do roteiro é da Netflix, assim como a propriedade do conteúdo, do filme, do conteúdo final, é da Netflix, não é meu, não é do roteirista, é tudo deles. Só a autoria que ela é irrevogável e você não passa para ninguém. Então, você tem a autoria daquele texto que você escreveu, mas a propriedade disso, a propriedade intelectual de todo o roteiro audiovisual e da obra é da Netflix. Então, nunca façam isso. O que eu sugiro é, se ele tem o contato na Netflix, ele leve o livro até essa pessoa, porque ele pode realmente cortar um caminho. Se ele tem um contato próximo, ele pode entregar esse livro na mão da pessoa e falar, esse livro, dá uma lida, porque de repente tem potencial. E a pessoa vai dizer, olha, tem interesse, não tem interesse. Mas o livro, isso é comum, tá? Entregar um livro, eu recebo livros também inteiros, para ler, assim, porque assim, esse trabalho de adaptação ele é muito demorado, é um negócio muito complexo. Fazer uma Bíblia de série, gente, só para fazer uma Bíblia, a gente tem previsto dentro de uma sala de roteiro 3 meses. Então, eu acho uma loucura. E já aconteceu, eu já puxei a orelha de várias amigas minhas, tipo, não, porque eu tô fazendo uma Bíblia, mas eu não negociei bem. Eu falei, não, você não negociou nada, porque você não era nem para estar fazendo a Bíblia. Então, e outra coisa, para tudo que vocês forem fazer, seja com o autor, para uma adaptação, até para negociar um projeto, por exemplo. Ney, você vai combinar com esse autor. Olha, eu posso levar o projeto em algumas rodadas de negócio, levo o livro, escrevo aqui uma sinopse do livro para apresentar, para ter, e levo algumas rodadas. Se isso vingar, a gente faz em parceria, eu entro como roteirista e tal.
Isso é uma coisa. Antes de começar a fazer isso, faça um contrato. Faça um contrato. Por quê? Se você vai até alguém e ele também vai até a esse mesmo alguém, vai ficar um ruído no mercado e qualquer que seja o produtor vai sair fora do seu projeto. Por quê? Gente, tem uma inconsistência aqui. Eu tenho o autor do livro vindo até mim e eu tenho uma outra pessoa dizendo que representa o autor do livro vindo até mim. Quem é que está certo? Se você tiver um documento, você vai dizer, não, eu tenho um documento aqui que eu assinei, que ele me dá o direito de negociar. Eu não sabia que ele estava vindo ao mercado também. E você preserva a sua idoneidade, entendeu? Você se preserva de qualquer constrangimento no mercado. Isso também é importante. E até para fazer qualquer coisa. Vamos fazer uma Bíblia, mas eu vou te pagar lá na frente. Mas quando que você vai me pagar e quanto você vai me pagar? Bota no papel. Que depois ninguém sabe. O que eu pensei, já que ele tem um contato com a Netflix, né, seria... Então, eu pensei na Bíblia, mas, enfim, pode ser uma sinopse, alguma coisa assim. É claro que não faria de graça para ele, né, não faria condicionado à aprovação, né? Seria transformar um livro em um projeto de uma obra audiovisual, vamos chamar assim, né? Mas eu não sabia o que fazer, me ocorreu a ideia da Bíblia, né? Mas seria o quê? Uma sinopse, um logline? Uma sinopse, algo que te dê menos trabalho. Uma sinopse, assim, um one page, que é aquilo que a gente chama de one page. Uma página única, com um resumo ali, e aí, na verdade, não exatamente uma sinopse, mas, assim, um texto que some uma sinopse e uma defesa rápida do porquê que aquilo ali pode ser adaptado, qual o potencial que isso tem. Isso pode ser muito bom. Valoriza bastante nessa leitura rápida ali, de entender esse potencial de adaptação. Tem ideia de valores ou não? Então, aí depende muito do quanto essa propriedade intelectual já foi explorada e rendeu. Por exemplo, um livro da Thalita Rebouças vai valer muito mais do que um livro do José da Silva, que ninguém sabe quem é. Mas não que o livro do José da Silva não possa ser também adaptado. Isso não é um limitante. Mas a questão é que um livro da Thalita Rebouças, o que ela traz? Ela traz fã, a base de fã igual o Eduardo e Mônica. Então, tem essa diferença. A diferença de valor vai em cima disso. Agora, eu não sei se existe uma tabela do mercado literário, eu realmente não sei. Mas até onde eu sei, o que vai determinar o valor é isso, é o poder que esse conteúdo, que esse livro, e tanto o livro quanto qualquer outra coisa que seja adaptada, seja um podcast. Por exemplo, se eu pegar um podcast narrativo que tem um sucesso, mas que não está viralizado, como estava a mulher da casa assombrada, lá da casa abandonada, tem valor diferente. Pode ser um excelente podcast, um conteúdo maravilhoso, mas vai ter um valor diferente. Um livro do Rafael Montes, que fez sucesso com o Bom Dia Verônica, enfim, já tem outros livros aí, vale mais do que um outro livro do mesmo perfil de suspense, de thriller, etc. Então, é isso, é meio pelo sucesso que ele já fez e esses dados comprovados, né? É um livro de fantasia, adolescente, né, meio da moda, aí, agora com Sandman, então, né? E publicado por uma editora nacional, de renome, né? Uma editora fundo de quintal, assim, né? Então tem um peso, assim, né? Sim, com certeza. Aí, assim, é uma questão, às vezes, a própria editora, e aí tem que entender também qual é a negociação dele com a editora, se a editora também tem participação nisso ou não, se é um contrato que a editora não tem nenhuma participação, e aí, às vezes, a própria editora é a pessoa, né? Enfim, a pessoa da editora pode ser mais indicada para dizer, porque vai estar mais habituada a fazer esse tipo de licenciamento, né? De sessão para adaptação. Tem uma pergunta aqui da Yasmin perguntando se da experiência, você vender a sua experiência para justificar um conteúdo que você criou, se isso vale a pena. Com certeza, porque você mostra que você domina o conteúdo e que você tem um motivo para ter escrito, né? Para ter escrito aquilo, com certeza. Tem mais, acho que umas 6 perguntas no chat para responder, mas aí a gente termina da Jace, acho que é assim que fala, não sei falar. Oi, Jace. Jace. Aí a gente termina essas daqui para não ficar muito tarde. Né? Sim, é. Tá bom. Oi, Débora. Oi, pessoal. Oi. A minha dúvida é que, assim, você falou, por exemplo, de receber um e-mail e daí analisar se você gosta da sinopse ou não, mas daí também tem muito esse lugar da gente não saber muito bem como fazer esse approach. Eu queria entender se você tem dicas, assim, se as produtoras, elas só recebem roteiro mesmo através de rodadas de negócios,
ou se... Aí, desculpa o barulho. Ou se existe essa possibilidade mesmo de mandar um e-mail, porque, por exemplo, agora você falou que está interessado em thriller. Eu tenho um roteiro de thriller pronto. Como é que esse approach pode acontecer fora desse âmbito de rodada de negócio, sabe? Também, talvez, alguma dica de rodada de negócio também ia ser bom. Olha, é mais difícil fora de rodada de negócio, porque vai ser mais difícil de vocês conseguirem entrar em contato com as pessoas, conseguir o e-mail e tal. Mas numa ocasião, igual, por exemplo, o Silney, que tem esse contato dessa pessoa, que tem algum contato, no caso da Netflix, né? Mas às vezes tem algum amigo que já fez um projeto, ou alguém que, enfim, que já trabalhou ali com alguma produtora, que tenha um contato, abre uma conversa por e-mail mesmo, dizendo, olha, eu estou aqui com conteúdo, eu queria apresentar, marcar uma conversa, ou mandar um e-mail, porque aí a pessoa vai te responder. Não existe por muito tempo se criou uma ideia de que é muito difícil, né? É muito difícil apresentar. E não é tão difícil assim. Eu acho que o mais difícil é conseguir um contato. Que é meio óbvio mesmo, realmente. Como você vai descobrir o e-mail das pessoas? Algumas produtoras têm o e-mail no site. A gente tem, por exemplo, um e-mail lá no site da Camisa Listrada. Então, eu recebo muito e-mail por lá. Muito projeto. Eu recebo e-mail de roteirista dizendo, olha, eu sou um roteirista iniciante, eu quero me oferecer para participar de possíveis salas de roteiro. O que eu tenho que mandar? Aí eu respondo, olha, manda aí o seu currículo, manda um texto seu para a gente ter. Eu não tenho uma oferta agora, mas eu posso ter daqui a pouco. Então, quando eu preciso, eu volto nesse banco todo e vou procurando pessoas no perfil que eu preciso. Assim como projeto. Às vezes a gente recebe projeto e eu não tenho previsão nenhuma de começar um projeto novo, mas eu tenho que ter algum projeto, eu preciso ter projetos em mente, em vista, porque sempre vai surgir oportunidade e eu preciso ter alguma coisa para apresentar. Então, eu vou lendo o projeto o ano inteiro. Demora, às vezes. Mas eu vou lendo o projeto o ano inteiro para, enfim, encaixando nesses espaços que vão aparecendo. E as demandas, até para a gente, elas são muito esporádicas, não dá para saber. Pode surgir daqui a pouco uma demanda de um player dizendo, tô querendo comédia, tô querendo drama, tô querendo comédia romântica, tô querendo thriller, tô querendo filme de terror. A gente vai atrás e aí a gente sai espalhando essa informação também para os roteiristas irem falando com roteiristas. E rodada de negócio, com certeza, é o jeito mais fácil. Com certeza, porque ali, por exemplo, na semana que vem mesmo, tem as rodadas do Frapa. Aí eu tenho um dia inteiro reservado para conversar com os roteiristas. Eu sempre falo, olha, isso aqui é uma conversa inicial. A gente ainda vai se falar, dando certo ou não dando certo, com esse projeto a gente ainda vai se falar, porque é uma conversa inicial, é um tempo muito curto, mais para a gente se conhecer e conhecer um pouco do projeto, e aí a coisa vai avançando, aí eu vou querer receber o projeto, vou ler o projeto com calma, e a gente consegue conversar. É claro que do volume de projeto que a gente recebe, o número de produção acaba sendo baixíssimo, porque é impossível. Então, quanto mais você puder conhecer de produtores, participar de eventos, e não só rodadas de negócios, rodadas que pagam e tal, mas assim, ficar atento também, vai ter uma exibição de um filme lá no cinema e vai ter o diretor vai estar lá no final, o roteirista vai estar no final, o produtor vai estar lá no final. Vai ter uma pré-estreia do filme, me convidaram. Vai! Mas esse filme não me interessa. Vai assim mesmo. Mesmo que você não veja o filme. Porque aí você vai ficar atento, achei aquele roteirista. Pesquisa antes, esse filme vai ter uma pré-estreia. Vou conseguir ir. O roteirista é o fulano, achei essa foto aqui na internet. É meio stalker mesmo, mas é uma forma para o roteirista iniciante sabendo quem são as pessoas. Sim, já é super legal você dizer que já dá, por exemplo, para mandar esse e-mail que está lá no site, assim, porque eu, por exemplo, achava que era que não era de bom tom, sabe? Que soava meio amador, você... Eu acho que o problema é mandar um conteúdo de cara, não manda texto, porque isso é muito delicado, essa questão do direito autoral. Agora, não é nada ruim você mandar um e-mail falando, olha, tudo bom, eu sou fulano, eu tô deixando aqui o meu currículo, que eu tenho interesse em escrever para vocês, eu tenho projetos, eu queria conversar, deixa aqui uma porta aberta. O pior que pode acontecer é você não receber uma resposta pelo volume de e-mails que às vezes entra. Sim. Mas pode ter certeza que seu e-mail foi para uma caixa do banco de dados e ele vai ser revisitado. Pode dar certo, pode não dar certo, mas assim, é o primeiro passo, sabe? Eu já rastreei muito roteirista por e-mail recebido desse jeito, sem conhecer a pessoa de fato. Então, acho que funciona. Quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, que eu queria
que eu tinha vontade de, eu nem estava ainda fazendo nada, eu tinha vontade de, eu fazia todas as oficinas gratuitas que apareciam em todos os festivais, e na época não era nem online, não existia essa coisa de online. E aí tinha a sessão, sei lá, especial do Glauber Rocha, especial Pasolini. Eu ia em tudo que era sessão especial. Eu tinha assistido 70 vezes, eu ia de novo, porque eu sabia que na fila, no final, na hora que o pessoal saísse, eu ia encontrar alguém que ia me ver lá. Eu falava, você tá aqui de novo, que legal te ver, que bom, não sei o quê. E essas pessoas estão aí. As pessoas estão, inclusive, o André Carreira, que é o dono da Camisa Listrada, que é o produtor dos filmes, que é meu chefe. Eu já conhecia ele lá de Belo, eu sou de Belo Horizonte, né? Ele também. Eu já conhecia ele de Belo Horizonte, mas a gente nunca tinha tido uma conversa muito longa, até que eu fui fazer uma oficina que ele também foi fazer. E ele já era, a Camisa Listrada já tinha 10 anos de existência. Então ele já era produtor de documentários, de filmes. Ele estava fazendo a mesma oficina que eu. E não mais que rapidamente, formando grupos. Opa, vou para aquele grupo ali, porque eu sabia que era uma pessoa que eu podia, de repente, ter no futuro alguma oportunidade. Anos depois que a gente foi trabalhar junto. Então, esse estar ali vendo as pessoas é muito importante, para a pessoa lembrar de você, saber sobre o que você conversa, saber como que você se expressa, fala, seus interesses, o que você gosta, porque é isso. Roteiro, se é uma sala de roteiro, é coletivo. Todo mundo tem que ficar amigo. Acima de todo tudo, mundo ser gente marcando boa. viagem. Tem que, acima de tudo, ser gente boa, né? Tem que ser gente boa, senão... Obrigada, Débora. Nada. Então, agora a gente tem mais uma das 6 perguntinhas aqui do chat. A Vivian Duarte perguntou: como funciona a sessão de exploração dos direitos de série no âmbito internacional? Não sei, porque você está falando de vender uma série para um... Porque, assim, uma coisa é uma série que é um conteúdo brasileiro para uma plataforma nacional e que vai ser exibida lá fora também. É um conteúdo brasileiro, não muda nada. Todos os contratos são aqui dentro do Brasil. Agora, esses contratos lá fora, realmente eu não sei como que muda e o que muda e como que funciona para um roteirista fazer essa negociação. Mas não deve fugir muito do que é o modelo que essas plataformas adotam aqui, porque elas seguem todo o modelo americano. Tudo é baseado no formato de lá. Inclusive, essa coisa de os formatos de sala de roteiro, os formatos de trabalho foram muito adaptados com a chegada das plataformas, porque elas seguem o modelo americano. Então, provavelmente deve ser a mesma coisa, apresentar. Aí é a mesma questão, tem que saber para quem apresentar, tem que conhecer essa pessoa. A Cláudia perguntou: qual é o melhor caminho para quem tem roteiros prontos, mas não tem nenhum reconhecimento do mercado, tentar concurso ou enviar material para algum lugar específico? Acho que você já respondeu, né? Acho que as rodadas são muito boas, se o material já está pronto, para marcar reunião e rodada. Isso é o melhor caminho. A Heloísa Bueno: e qual o mercado para roteiristas que também querem dirigir os seus projetos? Como as produtoras encaram essas pessoas? Depende, essa pessoa já dirigiu alguma coisa? Porque aí, na verdade, a gente está falando de exercício por exemplo, um roteirista que já é experiente, que já está aí no mercado, já fez várias coisas, eu quero dirigir. Ele não vai chegar dirigindo um filme se ele não tiver experiência dele. Ele vai ter que fazer alguns exercícios antes. Se ele não fez nada, num filme que ele roteirizou, ele vai ali no set, vai juntar com o diretor, vai ficar ali, vendo como que é. Agora, se é uma pessoa iniciante em tudo, a sugestão é fazer o seu próprio projeto, começar a desenvolver o seu próprio projeto, rodar, filmar o seu próprio projeto no formato independente mesmo, de guerrilha, para ter algum material para mostrar. Porque se você não dirigiu nada para uma plataforma, para um projeto grande assim, dificilmente você vai conseguir emplacar as duas coisas de uma vez, porque é muito diferente. Uma coisa não atrapalha a outra, porque são fases diferentes, mas a questão é a experiência. Da mesma forma que é difícil para um roteirista iniciante começar a escrever ou emplacar um projeto autoral, para um diretor também dirigir um filme grande autoral é difícil. Mesma coisa, sem experiência, é difícil você ganhar confiança do mercado. Então, vai praticando, produzindo, vai fazendo curtas, começa a fazer pequenos docs, coisas que você consegue produzir e vai criando material. O Jonatas perguntou: pode ser uma percepção errada minha, mas tenho visto bastante roteiristas iniciantes conseguindo oportunidades em São Paulo e outras regiões,
mas não conheço muita gente que tenha conseguido entrar no mercado aqui no Rio. A pergunta é, tem espaço para roteiristas iniciantes nas produtoras daqui do Rio de Janeiro? Tem muito. Esse caso que eu falei desse menino que entrou como assistente de roteiro é no Rio, foi aqui no Rio. É porque São Paulo, na verdade, São Paulo tem um núcleo muito intenso de produção de série. As produtoras de São Paulo têm feito muitas séries, e a série tem uma sala enorme. Então, você tem ali 5, 6, 7 roteiristas numa série. E isso podendo mudar, aumentar, diminuir, trocar pessoas ao longo do processo, porque entra uma pessoa numa fase, vai fazer 2 meses, depois vai entrar outra. Então, você tem um rodízio muito maior de roteiristas. Por isso que, às vezes, a impressão pode ter ficado essa para você, de que São Paulo tem tido mais oportunidades. Mas no Rio tem muito também, tem muita sala de roteiro, muita sala de longa, contratando o tempo todo. Não para. Aqui no Rio tem... É porque aqui no Rio também tem uma síndrome de Rede Globo, né? Então, tem muito roteirista roteirista iniciante, que vai trabalhar dentro da Globo e deixa de ser freela, porque a Globo, obviamente, vai pegando os bons roteiristas e quer deixar fixo. E para um roteirista iniciante, ter um salário fixo é muito mais legal e garantido do que ficar vivendo de freela que paga pouquinho. Porque o iniciante ele não consegue ainda fazer um contrato que seja tão bem remunerado, acima do piso, que não consegue fazer vários contratos que vão emendando. Então, um trabalho fixo pode ser mais interessante. Então, tem muita demanda dentro da Globo fixa, e em São Paulo tem mais demanda, mas no Rio tem muita também. Uhum. Gustavo perguntou, Débora, se tal dinâmica da produtora apresentar roteiristas para a plataforma escolher, então do roteirista que criou e vendeu o argumento e o roteiro do piloto de uma série, por exemplo, correria o risco de não trabalhar com um dos roteiristas no desenvolvimento do projeto que ele criou? E se essa for a realidade, como o roteirista pode negociar sua participação? Sim. A resposta é sim, corre o risco sim. Só que tem uma coisa, ele não vendeu o argumento. De novo, ninguém vende nada. Ele vendeu a ideia daquela história ali, vendeu a ideia e não vendeu o argumento. Porque quando você entra na fase de desenvolvimento, vai ser tudo reescrito, mesmo que você já tenha o argumento, só se o seu argumento for realmente sensacional e atender a todas, não tiver nenhuma nota, você pula essa fase, mas dificilmente se pula, você tem que reescrever tudo de novo. O que acontece? Como a autoria ela é irrevogável, a pessoa que criou aquele conteúdo ela tem que ser remunerada se ela for sair do projeto. Geralmente, dificilmente, você não estará na sala. O risco só vai existir se você não aceitar as condições que o player às vezes coloca. E aí é o direito de cada um aceitar ou não aceitar, não tem problema nenhum. E aí, o que acontece é que, às vezes, por exemplo, você criou uma ideia de uma série, e aí você apresentou, querem fazer. E você quer ser o chefe da sala de roteiro, mas você nunca fez nada. Você não está qualificado para ser chefe de uma sala de roteiro. Você será convidado para ser parte da sala de roteiro. Por quê? A ideia está toda na sua cabeça, não é interessante nem para a produtora, nem para a plataforma tirar você do projeto. O problema isso já aconteceu. Você não aceitar estar na sala como um roteirista. Você querer só se você for o chefe da sala. Aí é inegociável, porque você não vai ter qualificação para ser o chefe da sala. Só que aí você só vai sair do projeto e o projeto seguir se outras pessoas estiverem envolvidas. Por exemplo, um caso que aconteceu. Era um projeto que tinha mais de uma pessoa, eram mais de um roteirista, eram vários roteiristas que criaram essa ideia. E eles levaram juntos. E um desses roteiristas falou, eu só aceito estar na sala se eu for o chefe. E aí a plataforma disse, não, você não tem qualificação para ser o chefe, mas eu gostaria que você fizesse parte da sala. Ele falou, não, então eu prefiro sair. Os outros roteiristas aceitaram, então eles fizeram um acordo entre eles de que tudo bem o projeto seguir, porque o projeto ia ser realizado, tudo bem para eles o projeto seguir, seguiu, e aí ele falou, então eu não vou querer sair, eu vou querer ser remunerado pelo que eu criei até aqui. E aí foi negociado um valor. Mas isso é uma negociação que ela é muito específico, foi um acontecimento muito específico. Se você for um roteirista sozinho, você criou a ideia sozinho, e você não aceitar as condições da plataforma para estar na sala de roteiro, enfim, ou, em vez de você escrever, você ser um supervisor criativo,
e vai ter um outro roteirista tocando, ou você vai ser um roteirista junto com um chefe de roteiro, se você não aceitar nada disso, o projeto não vai seguir. Então, não tem negociação nenhuma. E aí acabou, não aconteceu o projeto. É isso, mas é muito difícil. Só realmente essa situação de você querer ser uma função que eles não vão te dar, um crédito que eles não vão te dar. Só aceito se for assim, então não tem. Então não vai fazer. E também para esclarecer uma coisa. Os contratos, eles são extremamente difíceis, duros e muitas coisas são inegociáveis. Isso não é bom para ninguém, mas, enfim, é a realidade que a gente tem. É por isso que a produção independente, baseada nas leis de incentivo e no financiamento independente pela Ancine e tal, ele é tão importante para a gente precisa muito que ele volte. Porque aqui a gente está entregando tudo que a gente tem para uma empresa estrangeira. Então, não tem muita negociação. Nossa, mas aí eu fiquei ofendido. O problema é seu. Eles vão fazer com outra pessoa, outro projeto. Tchau. Acabou. Não tem negociação. Eles não querem saber. Eles não têm sentimento. Não tem isso. Nossa, grosseria. Eles são muito objetivos. Então, é isso. Isso é importante também de saber. Porque, às vezes, as pessoas querem negociar vírgulas e coisas nos contratos. A gente fala, gente, não adianta perguntar para mim. É inegociável. O contrato é fechado. É isso. Quer, não quer, não quer. E é meio isso mesmo. Então, tá, gente. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. A Débora falou bastante, coitada. Eu sou meio prolixa às vezes. Não, imagina, a gente gostou muito, cara. Eu tô com dó que já passou meia hora já do Gabi morrendo. Não. Então, gente, eu acho que é isso. Tipo assim, você tá vendo aí os comentários do pessoal, acho que todo mundo amou. Eu gostei pra caramba também, tirou muitas dúvidas minhas também. Que bom. Gente, então é isso, gente. Muito obrigada, Débora, por você ceder esse tempinho pra gente, responder a dúvida do pessoal. Acho que todo mundo gostou, falo por todos. Legal. Eu vou botar aqui de novo meu Instagram, que é o @conteúdo.ria. Vocês podem mandar mensagem lá, enfim, a gente fala, e aí eu passo meu e-mail para quem quiser o e-mail, etc. E a gente fica com os contatos também, que é bom, eu gosto de receber o contato das pessoas, até porque a gente sempre está procurando roteirista. Eu queria muito ter mais tempo para atualizar mais essa página lá do Instagram, não tenho conseguido muito, mas eu vou voltar. Mandy, ela mandou em cima, né? Ela perdeu aqui na conversa. Eu vou botar de novo. Eu vou ficar botando. Vai passando assim. Vai ficar. Aí, agora tá jóia. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço, Gabi. Muito obrigada, Gabi. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo que ficou até 9 da noite. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Foi ótimo. Tchau, obrigada.